segundos no melhor mix. Agora na Mix. Olha, hoje Sai, eu Bolinha. sou direito. Debate Boca. Mix 10:04, vamos nós, ótima noite pra você que tá em 102.1, tá começando mais uma edição do Debate Boca, agora em horário novo, o programa tá fazendo a estreia do horário novo de 10 à meia-noite, esse clima de debate, de bate-papo descontraído tava rendendo bastante, então a gente vai fazer render ainda mais com 2 horas de programa. Já vou dando boa noite pro Léo Dias, pro Bruno Chateaubriand. Hoje Valesca Popozuda teve compromissos de agenda, né, show, não está aqui por aqui. Infelizmente. E temos um convidado que vai rolar muito papo, uma bela estreia de programa, diga-se de passagem, 2 horas. Uma bela estreia de 2 horas de programa. Muito boa noite a você que está sintonizado na Mix FM. Estamos ao vivo, são 10 horas e 4 minutos. Esse programa eu diria que vai ser histórico. Bombástico. Só pra vocês terem uma ideia, eu e Bruno Chateaubriand temos alguma coisa em comum. Deixa eu dar boa noite pra galera. Boa noite, Bruno. Gente, boa noite ao nosso convidado também que tá aqui. Daqui a pouco o Jair Bolsonaro vai Tem uma falar. reclamação pra fazer. Esse programa sem a Popozuda é uma tortura. Tá vendo? Nós também sentimos Mas, Léo, falta. antes da sua introdução, só vamos falar o seguinte: quem tá ligado agora com a gente na Mix pode acompanhar ao vivo pelo Facebook, facebook.com/MixRioFM. E amanhã, às 8 horas da noite, vai estar no nosso canal do YouTube. E se quiser mandar pergunta e quiser entrar no ar ao vivo, É isso aí, 996885754, vai pelo nosso WhatsApp, aí você faz o seguinte, ó. Manda um áudio, pergunta pelo áudio, 15 segundos no máximo, você vai falar o seu nome e vai fazer a sua pergunta em 15 segundos. Se tiver interessante, você pode marcar presença, inclusive, na promoção de hoje que tá rolando aqui, beleza? 15 segundos, gravou bem, nome completo, valendo aqui par de ingressos pra você curtir o Rio Mix Festival. Dia 15 de novembro na Cidade das Artes, classificação 18 anos. olha, melhor que o par de ingressos é participar do programa, é conversar com o Jair Bolsonaro. Mas olha só, então, eu e o Bruno Chateaubriand temos algumas coisas em comum. Além do fato de sermos homossexuais, nós nascemos em 1975. Na época, quem governava o país era um militar, chamado Ernesto Geisel. Muita gente que está ouvindo agora a rádio nem havia nascido nessa época e nem sabe como era aquele momento no Brasil. Como era ruim aquele momento. Não me refiro à economia nem à segurança, pois o Brasil e o mundo eram outros. Vale ressaltar que na época tinha uma propaganda maciça de que o Brasil era próspero e seria o país do futuro. Olha, pura balela. A verdade é que não havia duas coisas fundamentais naquela sociedade. Não havia democracia e não havia liberdade. Por isso, desde criança, mesmo tendo um pai militar, eu sabia que lugar de militar não é no poder, a não ser pelo voto popular e direto, que é o caso do Bolsonaro. E é graças a esta democracia de hoje em dia que recebemos na noite de hoje ao vivo na Rádio Mix FM do Rio de Janeiro o deputado federal pelo Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro. Não somos a favor e nem contra Bolsonaro, mas é importante frisar, a Rádio Mix FM é radicalmente contra qualquer tipo de preconceito, inclusive aqueles contra Jair Bolsonaro. É por isso, convidamos ele para ouvir o que ele tem a falar. Olha, é com prazer, em respeito ao país democrático e livre que nós vivemos hoje, que recebemos Jair Messias Bolsonaro. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer incomensurável estar conversando com vocês. Tô gostoso que eu falei, não? excelente. Você fez um texto presidenciável, bicho. Aqui, Foi demais. eu tô achando que o Léo vai se Eu queria candidatar. agora ele fez fazer bonito, fez um apelo a pronunciamento. Todo mundo que nasceu em 75, em 60, em 80. Você, com toda certeza, tem um avô, tem um tio, um pai, com mais de 60 anos de idade. Pergunte a eles como era aquela época. Você pode ver, a TV Globo nasceu em 65. A revista Veja nasceu em 68. Qual jornal, qual TV nasceu em Cuba desde quando Fidel Castro assumiu? Não estamos comparando. Assim, eu acho que a questão da liberdade de imprensa, a liberdade de democracia é fundamental. Eu não estou levantando a questão da violência. Se nós não tivéssemos governos corruptos, se não tivesse tido tudo o que aconteceu, eu acho que o Brasil seria diferente. E não é por causa da presença ou da não presença dos militares. O senhor não concorda comigo? Olha só, os militares assumiram o Brasil pelo voto indireto, de acordo com a Constituição de 46, no dia 15 de abril de 64. Então, primeiro, não houve golpe. Quem caçou
o presidente João Goulart foi o parlamento brasileiro no dia 2 de abril de 64. Então vamos começar a escrever a história correta, que problemas todo e qualquer governo tem, tá ok? Até dentro de casa, de vez em quando, nós cometemos injustiça. Mas não é isso todo pintado pela mídia que Mas tá olha, aí. Jair, Os que desculpa. tentaram tomar o poder pela força, hoje estão presos ou estão aí fora do poder. Olha, eu prefiro 10 mil vezes inflação e violência do que tortura e não saber onde tá meu parente. Não se preocupe, mas vamos começar. Olha, eu quero começar de maneira leve. Isso aqui é só uma introdução, tá? Uma maneira leve, descontraída. Cadê a introdução, ô Letícia? Eu queria fazer um Ele até se ping-pong, perdeu agora, Letícia. ficou emocionado aí no esquema. Deixa eu Você quebrar está aqui, introduzindo sem preliminares. Não, a introdução é o seguinte, é uma coisa light, cara. Light, Deixa eu fazer o ping-pong primeiro, Léo. Eu vou aqui. Vambora. Vamos lá. Nós podemos discutir todo o Vamos 64 fazer contigo. toda. Não tem problema Deputado, nenhum aqui. vamos fazer umas perguntas assim leves e tal, pra gente começar. Lugar do Brasil que o senhor mais gosta? Rio de Janeiro. Lugar do Brasil que o senhor menos Esse é o gosta? perfil Jair Bolsonaro. Eu sou apaixonado pelo Brasil. Eu tenho andado o Brasil todo. Acho Não que tem um lugar. Não. Menos político, Jair. Um Tem livro. lugar ruim também. O livro? A Verdade Sufocada. Um quem? filme. Há muito tempo que não assisto um filme. Meu Deus do céu. É Não vão ao mesmo? cinema? Sério? Eu não tenho tempo. Adoro. Eu tô sem tempo de ver um bom filme. Netflix? Nem isso em casa. Eu tô estudando. Eu tô há 3 anos estudando igual condenado. Voltei a ser um estudante. Um programa de televisão. Eu gosto muito do Chaves. Ó, Silvio Santos. O gosto é gosto. Pois é. Não, isso aí. Maior pecado. Ter começado tarde na política, no meu entender. Isso é pecado? Eu poderia ter começado mais cedo. Não, pecado. Não, pecado, eu não tenho pecado. Acho que não tenho pecado. Acho que se eu morrer agora, eu vou pro céu. Tenho certeza. Vai pro céu, gostei desse depoimento. Esse foi bom, hein? Será, Deu a primeira Nós aqui. estaremos, Acho que não Pro no céu. mesmo dia, mas estaremos lá com toda certeza. Maior virtude. Eu costumo dizer que honestidade não é virtude, é obrigação. No Brasil, hoje em dia, passou a ser virtude. Então, eu acho que meu comportamento dentro do parlamento, no tocante a essas tentações, pode ser considerado uma virtude. Última vez que chorou. Eu chorei. Última vez que chorei, meu Deus do céu. Chorei no meu casamento. Pô, a última Qual vez dos no três? casamento? Tem Qual dos 10 anos. três? Chorei quando minha filha nasceu, tem 7 anos agora. Ah, lindo. Deixa eu ver aqui. Eu sou muito emotivo, acredite se quiser. Sou muito Mas 7 emotivo. anos atrás foi a última vez que o senhor Não, chorou? eu não tô lembrado, mas chorei. Acho que esse ano já chorei também, não tô lembrado o momento não, mas chorei sim. Quando o senhor perdeu a virgindade? Adorei. Essa pergunta aí. Olha, quando eu cursava a Escola Preparatória de Cadeia do Exército em Campinas, em 1973. É mesmo? Com quem? 17, não, isso aí é segredo Não, agora. tô perguntando o nome. Não. É tipo Foi- um amigo, uma prima. Não. Ó, a próxima pergunta. O que ninguém sabe sobre o senhor? Eu acho que sabem tudo e até coisa que eu não fiz. A minha atual situação política, né? Eu estou aberto aí a fofocas, a ilações, a rótulos. Não, isso mas é assim, duro. um hábito seu que o senhor tem em casa que ninguém sabe. Sei lá. Eu gosto de ir no camisa banheiro e ficar ali no telefone ali. no banheiro sentado. Lógico, no trono. Se o senhor tivesse um filho gay, Olha, eu tenho 5 filhos eu tenho, né? Acredita uma coisa, né? O tempo vai te amoldando as coisas. Eu acho que se ele for gay por livre e espontânea vontade, sem influência da escola, vai ser feliz. mas como assim influência da escola? Aí eu vou fazer uma pergunta pro Tá senhor. legal, vamos começar lá. o debate, né? Que aí é uma questão de orientação Tá. sexual. Tudo bem, vamos lá. Quando eu apareci para o mundo LGBT, eu apareci em 2010. Até aquele momento, zero. Tanto é que eu tenho amigos gays até hoje, ok? Eu descobri na Câmara, andando pelos corredores, o lançamento de um material que era para combater a homofobia. E era para ser distribuído para a garotada a partir de 6 anos de idade. Me insurgir contra aquilo, dado a faixa etária. A partir daquele momento, os ativistas LGBT, e não a comunidade como um todo, vendo que não tinha argumentos para me demover daquela minha ideia de ser contra aquele material, me rotularam de homofóbico. Mas o senhor acredita que uma pessoa nasce gay ou não? Ou o senhor acha que é uma questão que o meio influencia? Eu acho que, olha só, a opinião minha é de leigo. As duas coisas podem acontecer. A influência do meio, sim, e a pessoa já nascer com essa disposição. Bom, então vamos continuar. O senhor já fumou maconha? Não. Time de futebol, fica mais leve. Eu né? sou porco. Eu sou nascido em São Paulo, meu pai era palmeirense, e nasci no mesmo dia de um craque chamado Jair Rosa Pinto. E meu pai, então, me deu esse nome por causa disso. E aqui no Rio, eu adotei o Botafogo Futebol de Regatas.
Qual foi a última vez que o senhor foi à igreja? Bem, eu vou à igreja católica de vez em quando, mais a evangélica, pela minha esposa ser evangélica. Mas o senhor acredita em todas as religiões? Respeito todas as religiões, Todas. até quem não tem religião. Só não posso admitir uma religião que porventura queira se impor pela violência sobre outras pessoas. Qual seria essa religião? Aí eu deixo a cargo de quem está nos ouvindo. Che Guevara ou Martin Luther King? Sem comentário, o segundo. Martin Luther King. O primeiro, inclusive, matava homossexuais lá em Cuba. Escola de samba. Olha, eu sou cintura dura, né? Eu gosto de... Torce por uma? Não tenho preferência, não, tá? Quando eu não vou aqui, só fui 2 vezes aqui em desfiles, depois não fui mais. A idade pesa também, e eu ficaria 2 dias para me recuperar se ficasse uma noite toda acordada. Meu tempo de quartel eu passava a semana toda acordado sem problemas, né? Mas assisto praticamente um pedacinho de cada uma. Comida preferida? Eu gosto arroz, feijão, bife e ovo frito. Bebida preferida? Vou fazer propaganda aqui, né? Eu gosto da Coca-Cola. Se bem que eu era viciado em tubaína quando era moleque. Tubaína? É. O que é tubaína? Vamos contextualizar. É uma garrafa de tamanho de cerveja, né? Tipo um Guaraná. E naquele tempo era isso que tava na moda. Hein? Alguma bebida alcoólica? Não, a minha cota é uma latinha de cerveja por mês. Mas nunca tomou um porre? Já, uma vez experimentei e tomei. Sozinho, uma vez só, tomei. Uma vez, isso é incrível Sozinho. também, essa daí, hein? Acreditar nessa daí, ô Bolsonaro. Hoje eu vou tomar 5 Uma latinhas vez. de cerveja. Era o que? Era jogo de futebol, era festa? Tomei 4 latinhas e apaguei. Nunca mais tomei. Era ocasião especial? O que era isso? Eu quis fazer isso aí. Eu quis fazer isso aí. E foi essa Tomei única vez? Mas o porre, eu queria ver se eu aguentei 4 latinhas de cerveja. Sou fraquíssimo pra bebida, tanto é que não bebo. Já foi assaltado no Rio de Janeiro? Já, sim. Quantas vezes, quando? Eu fui assaltado uma vez, 1995, levaram minha moto e uma pistola Glock, né? 2 dias depois, foi recuperada a pistola e a moto. O senhor anda armado? Anda. Na maioria das vezes, sim. Agora eu tô armado? Tá armado? Mas qual é o problema se eu estiver armado aqui? Não. Você pode ver, vamos supor que eu estiver. Sem problema vamos supor algum. que seja algumas pessoas. Se eu estiver armado aqui, eu estou legalizado. Sim, você pode ter certeza, você tem uma segurança. Se entrar se o maluco. Maluco não, se alguém chegar ali fora com a intenção de fazer uma maldade aqui, ao me reconhecer. E ele sabendo da possibilidade de estar armado, ele será demovido dessa ideia com toda certeza. Eu acho que a arma é uma forma de defesa tua, de quem está do teu lado, e mais ainda, defender a liberdade de uma nação. Esse debate a gente vai ter que continuar, né? A gente vai continuar, é só introdução, uma coisa leve. Vamos rapidíssimo, ok? Rapidíssimo. Rapidíssimo. O senhor, mesmo que o senhor não conheça as pessoas que eu vou citar, tá? O senhor chuta. Tudo bem. Pode? Cléo Pires ou Marcela Temer? Cléo Pires. Funk ou samba? Samba. Anitta ou Ludmilla? Aí eu vou chutar aqui. Ludmilla, vou chutar. Pablo Vittar ou Rogéria? Rogéria. Thaís Araújo ou Glória Maria? Thaís Araújo. Entre um filho gay e uma filha prostituta, o que o senhor prefere? Não, a gente não cria filhos pra. A gente cria... Não, o senhor tem que escolher. Não vou escolher. Vai escolher, não? Não. David Brasil ou Amin Kader? Amin Kader, grande vascaíno. Lula ou Dilma? Aí tem que escolher. Pra matar, né? Tem que escolher. A segunda tem as mãos sujas de sangue, eu fiz com o primeiro, então. Sérgio Cabral ou Aécio Neves? Tem que escolher. Aí pegou. Pô, Tem que escolher. Vou jogar no paro ímpar aqui, pô, com quem eu fico, meu Deus do céu, não, fica complicado, pô. Quem tá preso, tá Deus solto. dos dois, pô. Eles têm que estar juntos, você me entendeu? Torço pra que estejam juntos. Dória ou Crivella? Olha, o Crivella pode ser candidato, não tenho nada contra ele, tá certo? Crivella? O Crivella, eu votei no Crivella aqui no segundo turno, sim. Joesley Batista ou Marcelo Odebrecht? Caramba, apesar de... Pô, você tá demais, hein, galera? Mas é pra ser. Daqui a pouco você vai perguntar pra mim aqui, Bruno Chateaubriand ou Léo Dias? Olha aí, olha a banana, olha a banana. Pelo amor de Deus, não me compara a Joesley nem a Marcelo. Marcelo ou Joesley? Sei, pô. Não há diferença entre os dois, pô. Não há. Não há diferença. Sérgio Moro ou Duque de Caxias? Eu fico patrão do exército. Se bem que o Sérgio Moro é excepcional pessoa. Preta Gil ou Bruno Galhaço? A primeira me botou numa confusão. Acho que não foi ela que botou, foi o programa que botou, né? O Bruno outro dia saiu do MMA por minha causa. Olha como é que eu fico nessa situação aí. Pra finalizar, qual é o seu símbolo sexual?
Meu símbolo sexual? A mulher que o senhor deseja. Senhora, Pode falar só entre nós. a minha esposa. Sabia que ia mandar essa. Eu sabia. Casado Tirando depois. sua Não. Ele quer parecer a Valesca. A Valesca. Vocês aí fizeram uma propaganda enganosa, né? Falaram que eu estaria aqui, eu não estava. Viu, Valesca? Mas olha, esse é só a introdução. Daqui a pouco tem muito mais perguntas. O pau vai pegar no Pô, próximo. se isso é só a introdução, eu vou embora agora. Vamos com tudo, Mas tá? eu quero que o senhor seja menos político e dê mais a sua opinião, tá? Vamos aí, ó. Lembrando que estamos no facebook.com/MixRioFM. Vai acessando aí, vai fazendo a sua pergunta e também no WhatsApp 996885754. Vai participando da promoção. Tem ingressos pro Rio Mix Festival e a sua pergunta criativa, 15 segundos de áudio. A gente vai daqui a pouquinho, tá liberando as mais criativas aqui. Nosso convidado Jair Bolsonaro. Tá apenas começando, hein? Segura Até aí, meia-noite. Daqui a pouco a gente volta. Vamos com tudo. Foi fácil? Fuzilado, meu irmão. Eu achei simples, gente. Nossa, tá batendo nos Mas caras. tem coisa que você fala aí que você não quer botar no livro aqui do que botar no livro, né? Só que o filho do presidente foi na hora anterior. Tá tudo ao vivo, E aí hein? que Tá na tudo pauta- sendo transmitido. Cara, estão vindo tudo aí? Tudo ao vivo. Transmitido Ó, no vocês Facebook. querem um programa sobre assim, 6485? Isso é uma coisa que pouca gente tem coragem de falar. Sim. Então, olha meu caso. Nito, eu te Eu passei entrei na mal luta armada com 15 anos de exatamente, idade, ao lado do exército. Não, mas eu acho que é muito melhor nós discutirmos O hoje. Rubens Paiva e sua família tinha uma fazenda enorme em Eldorado Paulista. Vizinho da fazenda dele estava a base de Guerreiro da Marca. Olha, É, mas aí o você Rubens Paiva, um toque de né, o baixo, pessoal fala que foi fechado. morto na APR. Eu falo aqui que tem uma chance enorme de ter sido morto pelos próprios colegas. E conto com data, números, detalhes. Coincidência. Ô, Dilma Rousseff, fala o tempo. Quer dizer, Nossa. a primeiro maridão dela. Mas O eu acho segundo assim, maridão dela. eu acho que vale muito mais a gente discutir o futuro, o que o Não, senhor tô contigo. concorda? Agora, essa introdução de vocês aqui, bem. Tranquilo? Foi tranquilo? Não, sem problema. Agora, o regime militar não é isso que foi. Você é filho militar? É polícia, mas é. Ok. Não, é militar. O pai é militar. Eu perguntaria para vocês, né? E o nosso querido aí, Tancredo Neves, foi eleito de forma democrática ou não? Não. Tancredo Neves. Não? Não foi o povo. Por que não? Não foi o povo. Foi pela Constituição. Foram representantes. Se vamos supor que o Temer sai Não, de... mas isso ninguém O que é considerado democrático aí é a voz do povo. Não, você pode ver. Vamos supor que o Temer sai de combate hoje. Quem vai eleger o futuro presidente? Somos Mas é nós. diferente. Não, mas é de acordo com a Constituição de 88. Sim, mas vai ser só aquele período. E só até o final daquele mandato. É o que aconteceria Depois, se não tivesse luta armada. A gente seguindo o caderno aí, a Constituição, as constituições aí, depois das atualizações, Estamos ao vivo, né? isso aí Fica dentro da geladeirinha. Ó, você pega o pessoal de 65 anos pra cima, é quase unanimidade. Pode, claro. Que vivia-se muito melhor com paz, com liberdade do que naquela época do que hoje em dia. O crescimento econômico, tudo Mas o nível de funcionava. complexidade também aumentou muito no tamanho da população da gente. Na coisa do mundo que mudou, né? Então, as pessoas tinham menos acesso à informação. Mas não é que não tinha informação. Os meios de informação não existiam como tem hoje. Não. Hoje você pode ver, a grande mídia, A gente recebe a informação agora, a né? grande mídia, grandes jornais, revistas, televisão, estão perdendo audiência. Oi, amor. Por causa disso aqui. Sim. Aqui você tem os dois lados, aqui instantâneo, tem a notícia de forma instantânea. Não tem mais aquele filtro. O que eu quero que você tenha acesso na tua casa. Não existe mais também. É diferente. O próprio período militar tem coisa. Se tivesse aqui, seria diferente, com toda certeza. Agora, apelidar aquele período de exceção, de bárbaro, negro, olha. Vamos pegar quem tem mais de 60 anos e perguntar, qualquer um que passar na frente pergunta. Se fosse tão ruim, não precisava fazer tanta propaganda. Se você é feio, se eu estou falando que você é feio, tá todo mundo vendo, pô. Eu defendo a verdade do período. Alguns foram mortos? Sim, foram. Ué, agora, quantos mataram de nós, ninguém fala. Com tempo, olha. Essa música agora. Sua Janeta? Sua Janeta, não, né? Essa aí, ó. Ele tá tocando aí. Pô, zero O que isso esquerda. houve? Pô, cara, o CBN, Band News. Pô, eu tô no carro, sua vida mas a toda minha isso, vida é né? essa.
Eu não posso chegar para conversar contigo. Entendo perfeitamente. Não saber quando seu meio atrás. A vida da gente é isso aqui, a rede social. Exatamente. A vida da gente é o WhatsApp, é o Instagram, a E gente se não for dedicar desse ponto, não consegue nada. Verdade. Isso é um número que eu dei errado aqui. Um dia eu posei em Uberlândia, pá. Eu saudei o pessoal aqui em São Paulo. Pô, os caras arrebentaram comigo. Pô, Nossa. uma voada, cara, uma voada. Você foi chamando pra fazer propaganda? Eu não falei. Lá atrás eu fui Do Loren, que é uma empresa aí. Loren. Do Loren. Do Loren. Ô Valdir, foi do Loren? Me convidou, Do mas, Loren? mas queria botar do meu lado quem? Era propaganda de um... Cueca, peças íntimas. Mas queria quem botar do meu lado? Daí não deu. Por quê? Quem que era o cara? Tom Raymond? Não, era um gay, pô. Quem? Aí minha mulher falou, você tá maluco? Se você fizer propaganda, você não entra mais em casa. Peraí, como A assim? do Loren queria contratá-lo pra fazer uma Era do propaganda Loren, de era do cueca Loren. ao lado de um gay. Mas ele posando de cueca? De cueca. Eu queria que eu posasse de cueca. Oxe! Eu até conversei com os caras, mas pô, você tá de sacanagem. Mas a grana era boa? Não cheguei a falar valor, Mas nem chegou a falar de valor, porque aí era interessante só essa a proposta, né? mas seria um suicídio político. Tá aí, E ele tá com galhofa, né? jornal. Mas quem era que foi convidado para estar ao lado que essa história é boa? Quem que era, Valdir? Era um gay conhecido aí, cara. Quem? Acho que o negócio era uma frase que estavam colocando pra você falar que, pô, era muito ruim. Fecha e volta. Não era pessoa, não. Gente, vai seguindo. Que aí Você viu a deu propaganda ok, da que a Tramontina Sonora que era vai comigo, chamar, hein? tá? É o que, A amor? Sonora não desceu ainda. Tá bom. Eu vou fazer aquele negócio que eu comi Tá, os beleza. mitos. E aí depois ele começa, ok? Tá, aí quando o Anderson chamar a Sonora e... Ok. E vai ter ouvinte nesse primeiro bloco, né? Vai. Ok. Oi, bonito. As sonoras não estão parecendo com o Anderson. Mix, vamos nós aqui nessa parada. É debate boca rolando, 10h26. Sua cara, Major Lazer, Pablo Vittar. Vamos aqui com o Léo Dias, Bruno Chateaubriand e também temos aqui o nosso convidado Jair Bolsonaro. Eu só queria introduzir um lance. Fala. De onde veio esse clima de mito, Jair Bolsonaro? Como é que você se sente? É um mito que falam por aí. Um dos meus apelidos de infância era Parmito. Parmito. Será que é disso? Será que é Agora disso? tá explicado. Houve um apócope, né, e ficou sendo mito. Eu não sei de onde surgiu do nada e pegou, e hoje em dia eu sou saudado aí quando... E como é que é de um lado, assim, você é saudado de um lado, assim, chamado como mito, e de outro, assim, a galera odeia, assim. Tem um lado que a galera odeia e que a galera... É infinitamente menor ao pessoal que gosta de mim, tá ok? Lógico que eu não sou unanimidade. Existe isso aí, até porque eu sou uma pessoa diferente. É verdade. Você concorda que eu sou diferente. É verdade. Aliás, Um lado da mas outra. olha, se eu for impedido de entrar no The Wiki, a culpa é sua. Deixa eu falar. Aonde? The Wiki. Sabe o que é The Wiki? The Week é um bote gay do Rio de Janeiro. É uma bote gay aqui do Rio. Vamos lá. Eita, Mitos Leonardo. ou verdades sobre Jair Bolsonaro? Muita coisa se fala. Isso é bom, hein? E nada melhor do que o próprio pra dizer se foi verdade ou mentira o que saiu publicado dizendo que foi ele que falou, ok? Vamos lá. Vambora? Bora. Abre aspas. O erro da ditadura foi torturar e não matar. Positivo, falei isso sim, de um debate, né, sobre a questão militar. E tava um pessoal falando um montão de mentira, até que o dado momento eu extrapolei, né, e falei isso aí. Seu Sérgio Afinal de Mendes, contas, Não, todos torturados, porém você não acha ele com uma marquinha de nada. Não tem um olho arrancado, Mas faz não anos, tem um dedo. Jair. Não, peraí, não tem marca de nada. Não tem uma pra falar, olha, teve fraturado meu braço, nada. o senhor se arrepende de ter dito isso? Olha, pra aquele momento, Tá, vamos lá. O senhor concorda que o senhor tá muito mais light hoje? eu tô mais maduro. Tá bom. Então o senhor falou isso? Falei sim. É o Bolsonaro arrepende? paz e amor agora? Naquele momento, Então o senhor se arrepende? eu gostaria que o outro lado não tivesse falado tanta mentira sobre o período militar. Vamos lá, segunda frase. Pinochet devia ter matado mais gente. Falei sim. Outra coisa, olha só, quando Pinochet assumiu em 1973, tinham 30 mil cubanos dentro do Chile. O Chile hoje em dia é uma referência para a América do Sul, ok? Porque não tinha outra maneira. Lá sim você pode falar em tomar o poder pela força. Aconteceu pela força, sim, bombardeado do governo, mas tinham 30 mil cubanos lá. Hoje a Venezuela tem 80 mil cubanos. Como você vai conseguir restabelecer a democracia na Venezuela, dado a essa quantidade de cubanos e dado as urnas eletrônicas, que é a maneira de se eleger Eu tô entendendo.
Não, olha só. História é história, você não tem como tudo mudar. bem, mas por que deveria ter matado mais gente? Não, mas isso daí que eu falei também no momento de discussão. Olha só, quando eu cheguei em Brasília, em 91, o Figueiredo tinha 5 anos de sair do poder. Eu era o único militar lá dentro. E tinha lá uma centena de pessoas de esquerda, grande parte anistiada, posando de heróis, de lutadores por democracia. E não era verdade. Eles lutaram pela ditadura do proletariado. Eu tive dificuldade de entender a sua explicação, porque pra mim nenhuma morte... Não, eu concordo com você. Não, nenhuma okay? Não, né? Tem nenhuma, pra mim nenhuma. Vambora, outra frase. Não, peraí. A pena de morte existe em alguns países do mundo e no Brasil aqui, graças a Deus, 55% queria ver a pena de morte aprovada. Mas o senhor é a favor da pena de morte? Olha, a pena de morte hoje... Por que eu parei de falar em pena de morte? Eu só vou lutar por aquilo que eu posso conseguir. Óbvio. Eu não vou lutar contra você se eu não puder derrotar você. A pena de morte hoje em dia, ela está impedida pelo artigo 5º da Constituição. No Brasil não haverá pena de morte, caráter perpétuo, trabalho forçado, entre outras 2 situações aqui. E como está em cláusula pétrea, você, para alterar isso, teria que ter uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Isso para o Brasil. Então eu não toco mais nesse assunto. Mais uma frase. Se coloque na situação de por exemplo... Mas se o senhor pudesse mudar isso... E algumas coisas, eu acredito que eu sou ser humano, tá? Perdoo muita coisa, mas confesso que algumas coisas que eu vejo acontecer por aí. Como, por exemplo, aquele cara que matou, que estuprou por 5 dias e executou uma menina em São Paulo, o tal do Champinha. Esse cara não tem remédio pra esse cara. Imagine se fosse com uma irmã, uma filha nossa, acontecendo isso daí. Mais uma frase sua. Isso foi o senhor que falou? Abre aspas. Seria incapaz de amar um filho homossexual. Prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Também, bala perdida. Foi isso que o senhor falou? Falei. Falou? Também, mas deixa eu explicar aqui. Bala perdida na discussão do tal do kit gay. Eu não posso admitir, eu não admito passar qualquer filme, quer seja homo ou hétero, pra criancinha de 6 anos de idade. Homo ou hétero não. Se uma criança vai a um parque como o da Disney, vai ver o Mickey e a Minnie se beijando. Olha, te digo uma coisa. Se tiver 2 Mickey se beijando, não pode? Isso parece que tá liberado agora, não é isso? Te digo uma coisa, eu iria pra Disney em janeiro com a minha esposa, levando minha filha de 7 anos. Não vou mais, porque a minha filha de 7 anos não está preparada para ver 2 personagens masculinos se beijando. Que ela veja isso mais tarde. Numa viagem familiar, eu e minha esposa, com uma filha de 7 anos, que não sabe de nada da vida. Mas então só acha que não é normal. Não, olha só. Porque eu levar a minha filha pra ver isso, não vou levar. O Mickey e a Minnie se beijando, o senhor não se incomoda. Sem problema. Agora o Mickey com o Mickey não pode. Não era nem pra ver isso, não vai entender? Não é nem pra ver. Tá. Mas se visse, não teria problema, um homem e uma mulher. Eu não queria que o programa virasse uma questão só apenas gay. Vambora. Essa frase eu vi, o senhor falou realmente, esse eu vi em vídeo. Não te estupro porque você não merece. Aí, deputado, eu queria fazer uma pergunta muito objetiva pro senhor. Quem merece ser estuprado? Ninguém. Então por que o senhor disse, eu não te estupro porque você não merece? Por que vocês pegam metade da história pra frente e não pegam pra trás? Porque a frase é forte. Não, vamos lá. 2003, houve o caso do Champinha. Eu fui convidado pela Rede TV para discutir essa questão no Salão Verde da Câmara. Por outro lado, apareceu a senhora Maria do Rosário. Ela perdeu os argumentos. Eu chamei a deputada para participar do programa. Ela perdeu os argumentos. Me chama de estuprador. E você vê isso nas imagens da Rede TV que está no YouTube. E quando tá o negócio, eu vou aceitar levar um estuprador para casa de graça, falei para ela, você não merece ser estuprada. Tá. E se eu falasse, você merece ser estuprada? Não, e daí? Não, peraí. Então, se eu falasse merece ser estuprada, tá tudo legal. Não pode. Então, nenhuma mulher merece ser estuprada. Tanto é que eu sou olha só, essa deputada votou contra a redução da maioridade penal para estupradores. Ela defende que o estuprador de 16, 17 anos cometa seu ato, estupre e mate e seja punido apenas pela luz do ECA, que pode ficar no máximo 3 anos. O senhor admite que o senhor pegou pesado com ela? Ela pegou pesado comigo e pegou pesado contra as mulheres de todo o Brasil. Ela se arrepende daquela frase? Pergunta se ela se arrepende de ter me chamado de estuprador. Pergunta o senhor. Pergunta se ela se arrepende. Olha, eu gostaria
que ela estivesse defendendo as mulheres, de fato. Sim. E não defendendo o menor estuprador. Concordo. Mas eu tô falando Não. pro senhor, que a gente responde pelos nossos São erros, não pelos outros. erro meu? Não, sim, porque a Erro gente meu? fala coisa sem Você pensar. me dá um tiro, eu dou em você. Não, deputado. Não, peraí. A gente não Olha, pode combater nós a violência temos- com violência. nós- Uma ação não tem que ter uma reação tão violenta quanto. Ela tem que responder por ela. Você acabou, você vai ser o secretário de segurança do Rio de Janeiro. Não, deputado. Não, você não pode, você vai Eu só quero que combater. você seja menos reativo. Você vai combater a violência no Rio com flores, é isso? Não é violência. A violência contra as mulheres Nem estava todo clara mundo que ali por xinga parte da o senhor deputada. merece ser xingado. O senhor, como é uma pessoa Mas, educada... mas eu falei que ela não merece ser estuprada. Eu falei que você não ninguém merece ser estuprada. ser estuprado. Vamos lá. Mas eu falei, você não merece ser estuprada. É porque o senhor E se deu eu falasse, sentido. você merece ser Deu estuprada? sentido que ninguém Ué, queria. poxa. Enfim, vamos lá. Próxima frase. Essa frase foi dita no CQC. Quando a Preta Gil perguntou se um dos seus filhos se aparecesse com um filho negro, um namorado negro, perdão. Eu não corro esse risco. Meus filhos foram muito bem educados. Olha só, o que eu fiz? Todos os advogados que eu procurei falaram para me desculpar, que eu não teria entendido a pergunta. Eu falei, não vou me desculpar, porque eu entendi perfeitamente a pergunta. E exigi, para minha defesa, a fita bruta. O Marcelo Tais, sem caráter, o apresentador. não entregou a fita, por quê? Que ele respondeu que a fita havia sido reutilizada. Porque se ele apresenta a fita, e ele está fazendo prova contra ele. E a pergunta da Preta Gil foi se meu filho namorasse com um gay. Sim. Essa Gay? foi Não era negro? Não era negro. Ah, tá. Apareceu a negra ali. Ah, e a resposta tá. foi dada. E ponto final. Entendi. Me critiquem por eu ter dado essa resposta se meu filho namorasse com um gay. Então, mas não no tocante à negra. Aí não. Respondi por 3 anos, sangrei por 3 anos, um processo por racismo no Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Ao caçoar de Fernando Henrique Cardoso sobre o fato dele segurar uma bandeira com arco-íris. O senhor disse mesmo, não vou combater nem discriminar, mas se eu vir dois homens se beijando na rua, eu vou bater. Me apresente um áudio sobre isso aí. Não falou. Não tem nada sobre isso aí. Agora, perguntando sobre Fernando Henrique Cardoso, então é verdade que o senhor no ano 2000, o senhor chegou a dizer que o presidente Fernando Henrique Cardoso deveria ter sido fuzilado durante a ditadura? Isso é Não é verdade. durante a ditadura, não. Não foi durante a ditadura, não. Pela forma como privatizou a Vado Rio Doce. Exatamente. Agora, detalhe. Exatamente. Quem foi avô de Fernando Henrique Cardoso? Ou melhor, bisavô dele. Na época do Império, quando a história, né? O Brasil estava deixando o Império, foi perguntado pro bisavô dele o que fazer com a família real caso ela não aceitasse ir para Portugal. Fuzile-os. Usei isso em cima do FHC. Força de expressão. Para mim não vale. Se eu falar aqui, vou te encher de porrada, vou te matar. Eu não vou te matar encher de porrada. Agora, Pelo amor de Deus, não, oi. Se bem que eu acho que você é muito mais forte do que eu. Eu já tô na terceira idade, cara. O senhor já viu dois homens se beijando? Já vi. Já viu onde? Acontece, é quase comum acontecer comigo. Aonde? Eu tô andando em qualquer lugar, E as pessoas o pessoal chega pra provocar. Eu não aceito provocação. Fico olhando pra O cara que o dele. senhor sente quando vê dois homens se beijando? Olha, se eles fossem tão felizes, não precisava estar demonstrando publicamente isso aí. Não, mas isso é diferente, não é isso, deputado. Aí eu discordo do senhor. Essa comunidade, ela sempre foi obrigada a viver em guetos. Escondendo o que sente, escondendo a verdade dela. Então, ela às vezes precisa se manifestar, ela precisa se manifestar mostrando que o sentimento dela é natural como de qualquer outro. E isso é o caso. Então, por isso, essa necessidade ainda de mostrar, de querer mostrar para todo mundo que é absolutamente normal como qualquer outra realidade. Olha só, afetivamento homossexual, ok? Contraria a Constituição. Posso te falar, artigo 226, parágrafo 3º. Olha só. Ninguém é contra os dois homens viver em harmonia. Inclusive, dentro do Exército Brasileiro, tinha há pouco tempo um cara, 2 sargentos. Um chamava-se Laci. Viado no exército? Oi? Tinha muito viado no exército? Em todo lugar tem. Não, mas tinha muito ou Não, pouco? não sei. Eu não fico Como é que contando. você sabia que era viado? Lá dentro do Exército é descoberto fofoca, né? rapidamente. É fofoca também, tá ok? Então tinham 2 sargentos no Exército. E eles viviam num PNR, próprio Nacional Residencial, na SQN 113. Apartamento de militares. Apartamento Apartamento funcional. E nunca tiveram, por 10 anos viviam lá.
Até que um começou a fazer besteira, porque Que besteira, que é besteira. falhar no serviço, faltar serviço, vender serviço, que de vez em quando acontece no nosso meio também. Ele vendia E um serviço? passou a desertor. Quando ele falou fazer O besteira, cara vai tem que tirar vai fazer- serviço e daí faz um negócio e passa para um colega. Acontece isso. Isso é proibido, quando é descoberto tem punição, ok? Mas acontece. E daí ele passou a ser desertor dado os shows que ele fazia, ele cantava. E daí o que acontece? Quando ele foi julgado, ok? Ele resolveu falar o quê? Que estava sendo perseguido só porque era gay. Ah, eu vi isso. Só porque era gay. Não tinha nada a ver. O exército nunca discriminou as pessoas com esse comportamento. Não tem discriminação. Agora, o exército como instituição. Agora, particularmente, aí é outra história. Agora, pegando esse gancho do fuzilamento do Fernando Tá. Henrique, que o senhor criticou o Fernando Henrique por ele ter privatizado a Da Vale. forma como privatizou. Privatizou a Vale. Assim, eu vi várias entrevistas do senhor e o senhor sempre se esquivou de uma questão básica. Eu vou fazer uma pergunta direta pro senhor. E eu queria que o senhor respondesse de maneira direta. O senhor vai privatizar a Petrobras? Olha, tudo que é estratégico, você tem que pensar 2 vezes antes de privatizar. O que é questão estratégica? Se você entrega a nossa energia, as nossas hidrelétricas, para o capital estrangeiro, ok? Você tem que fazer, você pode até fazer, mas tem que ter critérios rígidos, ok? Porque aquilo você entrega, interessa qual país? Você entrega a Petrobras. Dá um exemplo desses critérios. Eles vão ser dono do preço do petróleo, da tua gasolina aqui. Mas o senhor pode controlar. Não, você tem que ter uma maneira. Agora, tal negócio, se você privatiza, a princípio você passou por uma empresa particular, ela que vai administrar aquilo. Ela que vai botar o preço que bem entender, de Mas acordo o com a senhor vê lei de da... uma boa maneira a privatização ou não? Olha só, você pode privatizar quase tudo no Brasil, Sim. mas não apenas pelo critério de combater a corrupção. Tem que ser pelo critério econômico. Por que se fala em privatizar a Petrobras? Porque o meu ex-partido tomou conta de uma da diretoria da Petrobras, que estava o senhor Paulo Roberto Costa, e ajudou nessa dívida bilionária da Petrobras. Você pega, por exemplo, você entra no YouTube e vê lá o doleiro, o Alberto Seff, falando das mensalidades, a mesada, mensalidade, para alguns parlamentares do meu partido. Chegava a 250 mil. Nossa. Então tinha o pobre, ganhava 50 mil por mês, e o outro mais influente, 250 mil. Então, olha só. E o momento que a Petrobras está com o preço lá embaixo, você não pode falar em privatizá-la. Você tem que recuperar o preço dela. Então, com todo respeito, nós aqui podemos comprar a Petrobras. Dado o preço que tá lá embaixo. Neste momento, o senhor não privatizaria. Você pode privatizar algumas diretorias da Petrobras, tá certo? Diretorias. Algumas atividades da Petrobras. Mas Você me pode- diz uma não coisa, era toda. o senhor é a favor da privatização? Sim, sou a favor. Só sim. você é a favor Sim, sou ou a tudo é favor. bem estudado para Bem privatizar estudado. ou não? Tá, ok? E com critérios. Com critério. E às vezes tem um problema no Brasil também. Você vai privatizar a China, por exemplo, está comprando o Brasil. Está comprando o Brasil. Ok? E daí? Quando você privatiza para a China, você não privatiza. Você está tirando uma estatal brasileira e botar na mão de estatal chinesa. Você pode privatizar alguma coisa, estatizar com a China, sim. Mas as questões estratégicas, nós temos 150 estatais mais ou menos. Tem algumas que você não tem nem que privatizar, você tem que extinguir. Que é verdade. cabidaço de emprego. Não é assim como o povo pensa, então é tudo direto, é tudo bem estudado. Porque- Caso precise Agora, de privatização, Esses países não que compram terá. empresa aqui dentro, Sim. é pro lucro deles, não é pro verdade. nosso bem-estar. Exato. É verdade. Anderson, a gente tem ouvinte. Vamos aí, o Cara, pessoal o tá melhor mandando momento ver da aqui. rádio, são melhor. 10 horas e 42 minutos. Estamos ao vivo e esse é o melhor momento. É o momento que o Jair Bolsonaro Vamos vai ver. falar com o ouvinte. Alô? 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 Alô, alguém na linha aí? Não. Ai, meu pai. Então do céu. vambora. Alô? 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 Não tem ninguém nessa Ai, linha. gente, que Algum decepção. problema aí na sua Que paradinha decepção. aqui. Porque você Ó, anunciou mas tem a desse pergunta, jeito. vamos fazer a Vamos pergunta fazer a aqui. pergunta aqui. Tem uma pergunta da Valesca, ela deixou uma pergunta Valesca, pra Jair Bolsonaro. Valesca, ela ouviu você, a sua reclamação e mandou Deixou uma pergunta aqui. imediatamente. Vamos ver então o que Valesca manda para ele. Volta, Oi, Valesca. deputado, boa noite. Aqui quem fala é a Valesca Popozuda. E a minha pergunta é o seguinte para você: se algum filho seu se tornasse gay, ele sofreria censura da sua parte? Nenhuma, tem um do meu lado aqui agora, o Flávio, pode responder pra você. Ah, ele é Tá gay? ok? Vai responder aqui. Não, ele é gay, não é gay, não é gay. Quem sabe ele se descubra agora aqui. Fala, É gay, Flávio. Pode botar o microfone, fala o microfone aí. Oi, bom, eu não ouvi a pergunta. Se algum filho fosse gay, ele sofreria censura por parte do Jair? Não, olha, ele já foi bem claro até na resposta que ele deu. Ele não tem o menor problema com isso. Inclusive, algumas coisas que ele
falou aqui nessa rádio, eu vou reclamar com ele depois, que ele conta pra vocês e não contou pra mim pra eu colocar no livro. Pra não colocar no livro dele aqui, sobre essa questão da virgindade, né? Que o Chateaubriand mas eu quero saber com quem ele perdeu a virgindade. Mas com relação aí a... 1973, ó, botei aqui. Não tem o menor problema. Ele é um cara que, depois que a filha dele nasceu, sou testemunha, ele mudou bastante. Ele tá um cara muito mais sensível, um cara muito, muito mais emotivo. Quando vierem os netos, então... Já tenho duas. Já deu o título de vovô pra ele. Então ele tá... Há 7 anos atrás, ela chorou. Tá manteiga derretida agora, o Bolsonaro. Olha só. Uma coisa que realmente me assusta muito no senhor, muito, não é nem exatamente o senhor, são os seus eleitores. Eles são extremistas demais. Eles atacam as pessoas que não são a favor do senhor. Eu acredito que nem seja o senhor, mas são os seus eleitores. Eles vão às redes sociais, xingam as pessoas. E eu tenho certeza que o senhor não apoia isso. Mas aí eu pergunto o lado bom é que o senhor tem uma campanha voluntária gigantesca, né? O senhor não precisa de nenhuma máquina, a sua máquina é o seu eleitorado, porque ele é passional, mas ao mesmo tempo, o senhor não acha que o senhor deveria dosar e falar, gente, menos, não precisa xingar, vamos tratar todos com respeito? O que o senhor acha do seu eleitorado? Quem garante que são os meus eleitores que agem dessa maneira, não a esquerda, como se fosse uma contra-informação. Mas Jair, é só escrever qualquer coisa contra o senhor na internet, vem uma chuva de ataques. Mas eu não prego a violência. Não, mas o senhor poderia repreendê-los. Mas você pode ver, no começo do programa aqui, você falou com bastante ênfase certas questões. Sim. Que a gente deveria até debatê-las com mais profundidade, um pouquinho. Não é minha opinião. Então eu tô respeitando a tua opinião. Você, pra muita gente, você foi agressivo também. Tá ok? Agora, nós temos que dar essa liberdade pro povo. Eu não aceito qualquer tipo de controle social da mídia, qualquer tipo. Eu tenho certeza que eu sou, acho que o parlamentar também, por outro lado, mais ofendido e atacado nessas redes sociais. Inclusive com palavras terríveis ali. Sim. E eu mato raramente eu processo alguém. Eu acho que eu tenho processado umas 3 ou 4 pessoas da mídia que abusaram. Quem o senhor processou? Quem? Tá. Ajuda aí, Flávio. Ele vai falar. Tem até alguns réus aí que... Fala nomes, quero nomes. Eu tô até, inclusive, por coincidência, eu tô aqui com a atualização dos processos que ele... São jornalistas? Ele mas não, isso não é jornalista, é militante, né, Léo? O cara que deixa... O cara que coloca uma... Eu não vou falar os nomes aqui. Agora, o cara que faz uma matéria, dando a opinião dele, não tem problema nenhum. Agora, quando o cara se diz que é jornalista e começa a colocar no papel a opinião dele, distorcendo completamente tudo o que ele fala, dando sentido inverso e pior, como alguns casos foi o do Globo, Noblar. Noblar meteu uma suástica do nazismo na foto dele e chamou o cara de nazista. Quer dizer, então isso não é jornalista, é militância, com base em mentiras, e é que ele vai ter que provar na justiça que ele é nazista. Eu tenho um processo também contra... Isso é pesadíssimo, né? Um também contra o Ciro Gomes. Muito pesado. Estão pedindo quanto? A questão não é o valor, a questão é que ele tem que ser condenado por... É cível ou criminal? É cível e criminal. O Ciro Gomes diz que eu lavei dinheiro da JBS. Eu fui 1.428 candidatos em 2014 receberam dinheiro do partido vindo da JBS Friboi. Eu fui o único que devolveu. E o Ciro Gomes disse que eu lavei dinheiro. Então o processo é pra dele. Eu não vou aceitar uma acusação de corrupto. Não vou aceitar isso aí. Deputado, vamos lá, Anderson. Vamos nessa aqui. Tem uma paradinha básica que a gente tem que dar uma paradinha no break e já voltamos pra você participar. Ainda não temos o contato aqui. Deu ruim aqui na parada. 996885754. Você vai participando pelo WhatsApp, vai colocando o seu nome completo, vai fazendo a sua pergunta. Pode ser por áudio, que a gente vai lançar aqui. Se a sua pergunta for muito boa, você pode levar ingressos pro Rio Mix Festival. Jair Bolsonaro no Debate Boca. É isso. Ainda tem muita coisa aqui, hein? Aguenta aí. Tô nervoso, acredita? Desligou. Eu fiquei muito nervoso. Ah, não, gente. Eu sou muito fã do Bolsonaro. O cara meu aí desliga, pô. Caiu o satélite, caiu o satélite. Castrei esse cara aí. Pois é. E só tem como botar uma ligação? Ou verdade, não tem que esconder nada de ninguém. Espero que vocês estejam gostando. Continua acompanhando a gente, estamos também no Facebook. Quem quiser acompanhar pelo nosso Facebook, estamos compartilhando pelo Facebook da Mix, Rádio Mix Rio FM. Obrigado. Nas redes sociais, acompanhe aí, dê sua opinião. Mandem pergunta.
A pergunta, qual é o telefone? 99688-5754. Então o telefone tá colocado também. Se quiserem enviar a pergunta, fala aí, prefixo 21, tá? Vocês 21 do Rio de Janeiro, WhatsApp, 99688-5754 pelo WhatsApp. Aí, o cara tá ali, ó. Calminho, tá vendo? Faz aqui, como é que tá? Tem um cara nervoso do lado dele ali, ó. Não, nada. Tá nervoso? Eu tô achando que ele tá emocionado aqui. Emocionado. Vocês não me viram nervoso. Apesar de que é um programa, né, que tem uma pegada, né? Uma pegada mais pop, é diferente. Eu digo o seguinte, que não desrespeita ninguém. Faz a pergunta na lata. A gente tá perguntando, não tem problema perguntas nenhum. até Algumas duras. pessoas, como o Jair colocou, acham que há uma certa agressividade, mas não tem nada disso. Jornalismo é assim, se pergunta ao vivo, entrevista ao vivo, ele pergunta o que quer e o Bolsonaro responde não o que quer. É mais de uma forma que atenda a pergunta e restabeleça a verdade sobre alguns mitos. Mas esse mesmo? Para a presidência do ano que vem tem que, sim, que treme nas nas transparência, sem maquiagem aqui, sem se esquivar de pergunta nenhuma, tirar as dúvidas de quem está mandando as perguntas para cá. Então, tá num break aqui, daqui a pouquinho a gente volta, vou permanecer aqui. Tem coisa aí que eu falo aqui, traz aqui que eu falo aqui do pessoal. Tem coisa aí. Tá dando pra ver que no Facebook tem. Eu tô direto no Instagram aqui, no Facebook tá dando clique. O pessoal aqui pediu uma pergunta ao vivo direto. Mas o programa vai pro YouTube e no YouTube cresce. Aí já pode puxar mais uma Manda o link sonora. depois. Pode ser a da Suzana Pires. Flávia, a Priscila tá perguntando assim. Pergunta pro Flávio se às vezes ele tem vontade de mandar. Cala a boca, Bolsonaro. Não é cala a boca, mas é. Maneira. Não é maneira também não. Ele segue uma linha de raciocínio, de repente eu seguiria outra, mas no final das contas já tá passando a mesma mensagem. É a forma de falar. Não... E é isso que fez ele chegar onde chegou. Que as pessoas percebem que ele fala com o coração, ele fala a verdade, não é diferente da maioria dos políticos. Ele fala o que ele pensa. Né? O senhor fala uma coisa e faz outra. Ele não é assim, ele é. Então, pelo menos segue a linha. Fala o que pensa. E isso é importante. Falar o que pensa. Por mais que a gente possa não concordar com muitas colocações, enfim, faz parte. O que seria do vermelho se todos gostassem do azul? É isso aí, né? Quando eu fujo a todo momento dessa questão gay, que eu acho que já é mais do que batido, a gente não vai levar a lugar nenhum isso aqui. E eu quero trazer novas questões pra cá pro programa, entendeu? Bora. Concorda? Você não concorda? Você, a bola que você levantar, ele tá cortando aí. Mas você vai ver. Toda entrevista que o senhor dá é sempre essa assunto. Eu fui na Luciana de Mesa. O ouvinte, o seu... Não quero falar a palavra dele. De Rondônia, Cascavel, Rio Grande do Sul, São Paulo. Qual que é a média no Facebook de vocês, assim, de pico de pessoas assistindo ao vivo? Ele sabe. Mais ou menos assim. Tá bom hoje, tá na média? Como é que tá isso? Então tá bem acima da média aí, né? Com 3.3 agora. Já chegou a 4. Mas se liga os lives da gente, vai muito mais. Se a gente bota live... a gente não conseguiria medir, se a gente bota, por exemplo, cada um bota no seu perfil. Milhões? 4 milhões e 600 no Facebook. 9 mil no meu, 10 mil no meu, dá? Flávio, seguidor do Instagram, sabe quanto tem? 600 mil. Juntos no melhor mix. Debate Boca. Mix 8 para as 11, estamos no Debate Boca aí com horário novo, sim, até meia-noite. Hoje recebendo Jair Bolsonaro, candidato à presidência da República, sim. Já vou chegando aqui, Jair Bolsonaro, você se acha preparado para assumir esse país que do jeito que está? Candidato a presidente da República. Olha, Você tá chamando isso? eu respondi isso pra Joyce Halseman. Falei, Joyce, bota eu, Lula e Dilma na mesma sala. Aplique-nos a prova do Enem. Se eu não tirar uma nota maior que os dois juntos, não estou preparado. Nossa, muito pressão nessa daí, cara. Inteligente, para, gente. Mandou na lata. O Léo e Bruno Chateaubriand, tem a galera já participando junto com a gente pelo nosso 996885754 e pelo telefone também. Pelo telefone a Luana Cantoni está aqui na linha. Muito boa noite, tudo bem, Luana? Boa noite, tudo ótimo. Você está falando da Tijuca? Isso, tem a sua pergunta aí para Jair Bolsonaro? Quero ouvir melhor sua voz, tá feliz? Estou muito feliz. Então fala perto do fone, isso. Você tá ao vivo na Mix, você tá com o Jair Bolsonaro. Vamos lá, você votou no Jair Bolsonaro, Luana? Não, porque eu ainda não votava. Comecei a votar ano passado, mas votei no Flávio para prefeito do Rio. Você tem quantos anos?
17? 20 anos, ok. Então tá, faça sua pergunta para Jair Bolsonaro. Jair, eu gostaria de saber se, caso o senhor seja eleito presidente do Brasil, e se Deus quiser, eu espero que seja eleito, qual o seu plano para a melhoria da segurança do país, e principalmente no Rio de Janeiro? Segurança, Luana. Olha só, não se combate a violência sem energia, vida ou do patrimônio, ele possa fazer uso da arma. Ao fazer uso da arma, caso venha alguém morrer, ele responde, mas não tem punição. Começa por aí. Hoje o soldado está muito mais preocupado, né, com capa preta, com possível julgamento, do que basicamente com a sua própria vida. Isso não pode acontecer. Se o soldado tem uma arma na cintura ou um fuzil no peito, é para usar isso daí. Então, isso que eu falo para você nada mais é do que uma cópia da legislação norte-americana. Tem que ser assim. E no segundo momento, né, ou melhor, no mesmo momento, te dá o direito a você, Luana, caso você queira, desde que tenha 21 anos de idade, o direito à posse de uma arma de fogo. Ok, Luana, muito obrigado pela sua participação. Mais Valeu. gente ligando, vamos lá. Luana, olha só, mas nesse lance aí que ele falou, rapidinho, da polícia, a polícia tem que estar também muito bem preparada. A nossa polícia hoje em dia não está preparada para esse tipo de ação, né? Mas olha só, a marginalidade não raciocina para tirar em cima da polícia militar. Você viu a imagem agora esses dias aqui? É o batalhão, se não me engano, ali pé da ilha, né? O pessoal atirando para dentro do quartel, de cima da comunidade, no morro, atirando para dentro do quartel. Mas você acha que essa atitude aí, de repente, que você defende do policial, responder ao mesmo à altura lá do bandido, a nossa polícia não tem que estar muito bem preparada para absorver isso daí, porque a gente vê os nossos soldados despreparados, a remuneração deles não é adequada, então é muita coisa para acertar para ele chegar a esse nível aí. Logicamente, quem trata desse assunto é o governo do estado, questão salarial e preparo. Falta realmente. Tem soldado que é preparado aí, eu não sei, 50 tiros, é ridículo isso aí. E tem que atirar constantemente. Ok? Agora, paralelamente a isso, o excludente de ilicitude, porque a marginalidade não pensa duas vezes para tirar em cima, não é só apenas do policial, de qualquer cidadão aqui hoje em dia, e não apenas no Rio de Janeiro, no Brasil todo. Então, quando eles começarem a ter uma pronta resposta da mesma altura, pode ter certeza que rapidamente essa vontade de matar, de escrotizar, de atirar em cima do policial vai diminuir e muito no nosso Brasil. A gente tem que consertar muita coisa. Mas como realizar isso politicamente, deputado? Como a gente realiza isso politicamente, fazer isso acontecer? Porque, olha, me perguntar outro dia, falar o seguinte, eu vou responder se eu fosse presidente da República, né? Você botaria o exército na rua? Como nós temos visto por aí, eu falei, presidente da República, não botaria, sem o excludente de ilicitude. Porque eu não quero. Você deve imaginar, você deve ter amigo, parente, que já prestou serviço militar obrigatório. Imagine o garoto, engajou-se, tem 20 anos de idade. Foi pra rua com um fuzil. De repente leva tiro em cima e reage. Abate um bandido com mais de 2 tiros, ou fere, ou mata um inocente, que pode acontecer. Você vai botar esse garoto 20 anos na cadeia? Um garoto ali, santo basicamente, tava na rua amando, né, a serviço do Estado, e acontece uma fatalidade dessa. Você vai pegar aquele garoto que tem um time de futebol que ele torce, que tem uma namorada, que tem uma vida toda pela frente, vai botar esse cara via tribunal de júri 20 anos atrás das grades? Olha, meu Deus do céu, nós estamos em guerra. Se estamos em guerra, o soldado que vai à guerra não pode sentar-se no banco dos réus. Ou tratamos dessa maneira, ou a minha tropa não vai na rua. Ah, então entendi. Então ele pode tudo. Não, Então, não é tudo, ele pode reagir. Se o senhor não mandar é exército pra rua, você tá andando na rua aí. Não, é porque é um suposto poder muito perigoso. E o poder da bandidagem? Não, eu concordo com o senhor, Tem mas que estar preparado. Você vai prender. Eu acabei de fazer uma pergunta. Você tem um colega com 20 anos de idade. Você vai botar esse garoto 20 anos na cadeia? Mas para isso tem que se modificar então as leis do Brasil. O que é modificar a lei? Mas eu quero modificar a lei. Dando excludente de ilicitude. Só assim você ele vai matar olha inocente. Olha um exemplo simples, todo mundo conhece. Ana Hickman. Sim. O Ministério Público de Minas Gerais botou o cunhado dela no banco dos réus. Não, mas é um trâmite normal. É um trâmite normal. Que trâmite normal? Ele vai ser absolvido. Não, peraí. Você sabe o que passa na cabeça dos 7 integrantes do Tribunal de Júri? Você não sabe. E foi o cara que não gosta dela. Que pode acontecer. Há muitas provas ali a favor dele. Mas o cara está sofrendo psicologicamente há quanto tempo? É um crime que fazem com ele. Não precisa de investigação. Não, nega. Pra que investigação? O cara entrou no apartamento dela, deu 2 tiros numa senhora. Ele consegue travar uma luta corporal com aquele marginal. Pega a arma dele, rolando no chão, acerta 2 tiros na cabeça dele.
a justiça está entendendo. O próprio delegado de polícia deveria encerrar o caso e ele não... Pelo delegado, ele encerrou o caso, mas o MP recorreu. Mas... Não existe legítima defesa no Brasil. Nem isso existe. Isso é uma piada. Quando você conta isso fora do Brasil, o pessoal cai na gargalhada. Isso é uma piada no Brasil. Eu discordo do deputado porque eu acho que precisa ser feita a lei. Vamos lá. Eu queria saber sobre as suas fontes de renda. Quanto o senhor ganha? Eu ganho brutos 33 mil da Câmara e tenho mais ou menos 7 mil proporcional do Exército. Do Exército. Sim. Quanto é que o senhor paga de imposto por ano? Isso é 27,5% e tudo isso aí. O senhor tem conta no exterior? Não. Então a renda é por volta de 30 mil. Mas vamos lá. Tá. Vamos lá, deputado. De 2010... Já sei onde você quer chegar. Vamos de 2010 lá, a 2014, o patrimônio do senhor cresceu em mais de 150%, alcançando mais de 2 milhões de reais em bens. Segundo a declaração registrada do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Como é que o senhor explica isso? Isso é muito fácil. Tem uma venda de imóveis no meio do caminho. O senhor vendeu imóveis? Na Lagoa Mar Norte, um imóvel antigo meu. E quando você... Olha só, mas olha só. 2 milhões? O que acontece? O teu imóvel, ele fica ali no imposto de renda, a não ser que você faça uma obra e declare, fica o valor congelado. Isso é uma tática do governo, porque quando você vende, você compra um imóvel por 100 mil hoje em dia, daqui a 10 anos você vende por 10 milhões, tá ok? Você vai pagar um percentual de 10% no ganho de capital. É uma grande jogada pro governo isso aí. Agora, esse patrimônio meu todo tá no imposto de renda. Tá tudo pago. Eu nunca fugi disso aí. Quer ver uma coisa? Me denunciaram que eu tinha um imóvel na Barra que valia 5 milhões. A denúncia anônima. O MP investigou e o Janot disse que era legal aquela compra. Agora, qualquer coisa minha, aparece aí. E o pessoal potencializa. Você pode ver uma coisa, quando você fala 150%, calma. Tem gente que se elege vereador e tem um patrimônio de 10 mil reais. Muito bom. 4 anos depois, ele tem 30 mil e ganhou 200%. Eu sei disso. E o pessoal só bota 200% em cima. Eu sei, digo muito bem disso. Ô, Léo. Vamos lá, Peraí, o Anderson fala. Temos aqui a Suzana Pires com uma pergunta. Você conhece a Suzana Pires? Atriz e autora da TV Globo. É uma gostosona, ela já desfilou na Vila Isabel. Ela é gostosa e é intelectual. Ele já falou que tá de olho só na esposa dele, ele não tá olhando pra esse lado. Eu fiz uma opção. Tá aqui, ó, perguntinha então da Suzana. Olá, deputado, aqui quem tá falando é Suzana Pires. A minha pergunta é: no Brasil, uma mulher é assassinada a cada 2 horas, vítima de violência doméstica. O que o senhor pretende fazer para diminuir esse número? Olha só, segurança pública. Matar quem? Não, lógico que tem que matar alguém. Ué, Nossa senhora. Ué, Oh, meu Deus. eu faço uma pergunta, deixa eu responder. Bora, por favor. Suzana Pires, imagine uma situação. Você tá andando com o teu carro, indo lá pra Angra dos Reis. Você tá sozinha. Caindo à noite, fura o pneu. Você para no canto da estrada. Daí você percebe que tá aproximando 2 caras que vão fazer uma maldade contigo. Você prefere sacar do bolso uma lei chamada Lei do Feminicídio ou sacar uma pistola? Você não vai sofrer a violência se você tiver uma pistola. Como é que a gente vai diminuir que aqueles caras tentem assaltar ou matar aquela menina? Não pode, nós temos que evitar a progressão de pena no Brasil. Geralmente os crimes são pessoas que praticam... Então só quer uma reforma legal. Lógico, mexer no Código Penal. Não é? Você fala em lei de feminicídio, qual a diferença é matar, desculpa aqui, ô Léo, matar teu pai ou matar tua mãe? Qual a diferença? Não tem nenhuma, é um crime hediondo. Por que tem que punir mais ou dificultar a saída quem matou a tua mãe do Talvez a Suzana esteja falando de que há muitos crimes de maridos matando mulheres, talvez por isso. Olha só, você tem que... O que acontece que eu vejo nos Estados Unidos, tá? Lá a lei funciona. Você vai ao estado da Flórida, por exemplo. A massa humana que está lá é nossa, brasileira. Por que eles não cometem crime lá? Porque sabe que tem cana. Tem estado lá que tem a lei dos 3 crimes. Você furtou um relógio, uma bicicleta e uma motocicleta. Você começa com 25 anos de cadeia inafiançável. Eu perguntaria para a Suzana, com todo respeito. Suzana, olha só. Qual a diferença de furto para roubo e latrocínio? Não há diferença. Por que eu tenho que punir alguém depois que ele mata alguém via latrocínio? E não punir rigorosamente com furto? Sim. E quando falo lei dos 3 crimes, tá acabando com a dúvida. Então, não furtou aquela bicicleta. Tá, tem a segunda chance. Não furtou a motocicleta também, vai ter a terceira chance. É comum você aqui no Brasil, você pega uma ficha criminal do cara, você mede com uma trena. Não é nem com metro, com a trena, o tamanho dela. O cara tá na rua, debochando da gente. Agora o senhor acha a Lei Maria da Penha um avanço? Sim, um avanço sim. Pergunta básica aqui.
a gente vê várias questões aí que o senhor está levantando. Pergunta de quem? Da Suzana? Dele. Não, tô levantando aqui a questão. Você acha que quando você chegar à presidência, se chegar à presidência da República um dia, dá para limpar tudo isso em tão pouco tempo? Tem tanta questão, tem tanta bagunça. Você já planejou mais ou menos por onde começar isso, cara? Isso tem que ser planejado, né? E logicamente não é sozinho, é uma equipe que vai estar contigo. Uma equipe que começa a se formar agora, quando eu comecei a ganhar musculatura. Eu não tenho um prefeito comigo, um governador, um ministro, não tem ninguém comigo, é o povo que está comigo. E outra pergunta bem básica. Você se candidata à presidência da República. Antes, por que você não se candidatou antes, de repente, a um governo de estado, a um prefeito, para de repente mostrar um pouquinho do seu trabalho mais a fundo, para encarar esse Brasil do jeito que está todo de cabeça para baixo? Olha só, você sabe quanto custa uma legenda no partido? Como isso é negociado e é barganhado? Ok? Não aceito. Eu tentei vir candidato a presidente na última, o partido não deixou. E olha só, o partido que eu estava vendeu seu tempo de televisão, via JBS Friboi, para apoiar Dilma Rousseff. Nossa. Isso é regra do jogo. Isso é um grande negócio. Tá ok? Agora, por que eu não posso começar como presidente? Lula foi o que na vida? Dilma. FHC teve algum cargo no executivo? Mas você não acha, de repente, que poderia ser mais fácil mostrar um pouquinho mais do trabalho antes de chegar lá, ou não? Não. Olha só, o Rio de Janeiro, você quer... Não, mas você tá um tempão já. Mas qual o problema? Quantos anos? 21 anos lá? Não, 27 26 anos. 27 anos. 26 anos. Não dava, de repente, um tempo desse? Eu sempre tive sozinho. Graças a Deus, eu não tive envolvido com o partido. Se tivesse, estava no Supremo Tribunal Federal, estaria na Papuda ou em Curitiba, hora dessa. Lamentavelmente, esse é o quadro político atual. Só estou tendo essa liberdade porque estou indo para o partido pequeno, que não tem essa briga toda. O senhor está indo para o Partido Ecológico Nacional? É que já mudou de nome, agora chama-se Patriota apenas. É patriota. Tá. E o que te estimulou nessa época agora? Depois de tanto tempo você falou assim, agora eu quero ser presidente. É que eu acabei de falar no começo do programa aqui. Depois de 60 anos de idade, eu já estou no lucro. Eu quero deixar alguma coisa pro meu Brasil. E já estou felicíssimo em ter chegado onde cheguei. Porque eu consigo mostrar coisas que os outros não mostram. Todo mundo é vaselina, paz e amor em campanha. Todo mundo tem solução para tudo. Agora, eu tenho visitado estados, por exemplo, Roraima. O que o Roraima precisa sem dinheiro para ser um grande estado? Fui lá em dezembro, a última vez, fui numa faculdade, fui aplaudir numa faculdade, 2.000 pessoas presentes, os caras entendem que eu tenho razão. E a gente pode transformar Roraima num grande estado, desde que você resolva problemas que passam pelo governo federal. Questão ambiental, que é um entrave no Brasil, isso no momento, e a questão indígena. Ok, olha só, a gente tem que correr porque já passou a metade do programa. Eu quero ligação telefônica e não só gente que apoia o Bolsonaro. Eu quero gente que é contra o Bolsonaro. Pode ser? Pode mandar de tudo. Eu quero gente contra o Bolsonaro. Vamos fazer o seguinte? Okay? Deixa eu só fazer uma pergunta. Posso? Pode, manda aí pra que a gente mergulha na música, vai no break e volta depois. Vai, manda break. Né? É o seguinte, documentos sigilosos do Exército Brasileiro, produzidos lá pelo próprio Exército, na década de 1980, mostram que superiores de Jair Bolsonaro o avaliaram como, abre aspas, dono de uma excessiva ambição em realizar-se financeiramente e economicamente. Que maravilha! Como é que o senhor avalia isso? Eu participei em 1984 num garimpo. Meu pai foi garimpeiro e eu gosto de garimpo. Quer dizer, não garimpo mais que a barra é pesada, ok? E fui num garimpo na cidade de Saúde, perto de Jacobina, na Bahia. E de 6 meses você tem um conceito. E o comandante lá, que ficou sabendo disso, que foi aberto minha ida, disse que eu fui ao garimpo atrás de ouro. Ué, que coisa, que conclusão magistral que ele teve. Isso é ambicioso. Mas é lógico que eu fui atrás de ouro. Inclusive a Folha de São Paulo fez uma matéria de uma página batendo em mim, que eu estava a fim de ficar rico. Daí me ligaram pra mim, não, fui no garimpo pra ficar pobre, seus otários, tá ok? Agora, você joga na Mega Sena de vez em quando? Não. De você, de vez. Alguém joga aqui, alguém joga aqui. Alguém joga. Joga pra quê? Pra perder? Ou pra ganhar e dar pros amigos? Pô, joga pra ficar rico, cara. Mas o senhor é ambicioso. E a sua ambição é a presidência da República? Se fosse. Não. Se eu fosse ambicioso para ficar rico, estaria sendo. Qual é a sua ambição? Estaria sendo respondendo algum processo. Quer atender? Pode atender. Não. Pode atender o quê? Estaria respondendo. É dos Estados Unidos, tá? Olha! Não, agora tem. É o Trump. É o Trump. Então, olha só. Pô, perdeu aqui o rebolado aqui. Olha, é ambicioso. Lógico que eu tenho ambições, tenho vontade, né? Corro atrás. Qual é a sua ambição? A minha ambição é deixar uma história para mudar o destino do Brasil.
E só tem um caminho. E entrar pra história, aquela cadeia. Não, entrar pra história é consequência. Dos fracos, covardes e omissos, a história jamais se lembrará. Okay? Eu acho que já tem um lugar na história da onde eu vim. Sobrevivi 27 anos dentro do parlamento brasileiro, sem nenhuma citação sobre corrupção. Lá, você sabe que as citações lá que são muitas. Tem que interromper. Vamos aqui com o Eduardo de Alcântara. O Eduardo de Alcântara está aqui já no telefone. Tem gente já no telefone. Eduardo é o quê? A favor ou contra o Bolsonaro? Favor. Contra. Boa noite ao Amix, Rio de Janeiro, a todos. Estão vendo? Eduardo, você fala de eu sou a favor ao deputado. Porém, eu tenho uma pergunta em questão para fazer. Calma, Eduardo. Porque, como qualquer eleição, a gente tem dúvidas e a gente sempre busca um candidato que venha trazer melhorias para o nosso país. Hoje em dia as pessoas comentam, né, até ironizam que o Paraguai é um país ruim e tal, bereré pão duro. Mas pelo que chegou ao meu conhecimento, o Paraguai tem a saúde e a educação federalizada. Eu pergunto o deputado se seria possível, no caso ele sendo eleito, se no governo dele poderia federalizar a saúde e a educação para evitar os desperdícios de verbos, desvios e esses escândalos que a gente acompanha no noticiário dia a dia. Eduardo, a ineficiência do Estado e a corrupção vem das indicações políticas. É por aí. Não tem a palavra-chave, a fórmula mágica para você atender a contento a população que precisa. Você tem que ter gestão. Olha só, eu fui lá no Hospital do Câncer, lá de Barretos, para ver como é que funcionava, que é um hospital do SUS e funciona a contento. A administração, que é feita pelo senhor Henrique Prata, né, ele é, vamos assim dizer, responsável pela administração, não é uma indicação política. Se você conseguir botar o ministro da Saúde sem ser por indicação política e ele ter ascendência sobre os seus subordinados, você pode ter certeza que a resposta aparecerá lá no final da linha, ok? É isso que eu pretendo fazer, tanto é que eu não aceito coligações com partidos, porque se tiver partido coligado contigo, vão começar a exigir coisas antes de você chegar lá, depois você chega lá, fica devendo favores a todo mundo e complica o negócio. Então, é por aí, no meu entender, que nós podemos, não é resolver, que é bastante complexo, mas minimizar a vida daqueles que procuram, bate a porta dos hospitais públicos no Brasil. Olha só, você sabe que eu chamei vários artistas para participarem aqui do programa, muita gente se recusou. Vários recusaram. Muitos recusaram. A Preta se recusou, a Anitta queria fazer. O assessor dela não deixou. Quem mais que eu tentei? A Pablo Vittar. O senhor sabe quem é Pablo Vittar? Já depois que ele falou que sairia do Brasil, caso fosse eleito, deu uma olhada que ele era lá. Aí o senhor já providenciou o passaporte? Não, tem muita gente já dizendo que ele já devia já ir se preparando para viajar. Agora, eu queria saber, o senhor sabe que esse programa é muito informal, né? A gente não tá aqui só falando de política, não. Eu quero o senhor informal agora, pergunta que nada a ver com política, tá bom? O senhor pode? Bate, vambora, pô. Pergunta da sua vida pessoal, pode ser? É isso, pode ficar sem a resposta aí. Pode ficar sem a resposta, mas eu queria que o senhor fosse honesto, muito honesto, tá? Pode ser? Nada político. Olha só, quero saber do verdadeiro Jair Bolsonaro. O senhor parece uma pessoa conservadora hoje, mas o senhor foi jovem, né? O senhor foi jovem. Todos os jovens fazem estripulias, fazem coisas que não vão fazer mais na vida, mas assim, mas fizeram, né? Gente, uma coisa bem direta. Não, mas tá bem quente a parada. Você tá querendo saber coisas de cama. Olha, eu vi essa brincadeira lá com o Lúcio Marvel, né? Que é o Carioca, fez a brincadeira no programa dele, não comigo, né? Com a pessoa. Não. Você nunca transou 3? Eu não acho que essas respostas aí, eu acho que dispensa a resposta. Ah, então você não quer comer onde? Qualquer coisa particular que você faz na sua intimidade, não gosta? Cabe a você. E eu não sou do meio que fala isso e vangloria no tocante a isso daí. Não é vangloriar. Se eu optei pelo casamento, tá? Eu sou casado pela segunda vez. Tá? Alguns dizem que eu sou casado 5 vezes. Eu li 3. Não, tá errado. 2 vezes, mas sou casado 2 vezes. De quantas mulheres? Mas se fosse 3, eu tenho filho de 3 mulheres. Tá. Uma no meio do caminho. Meio do caminho no casamento? Não houve casamento, né? Houve uma união estável, que depois converteu-se em união estável pro fim de separação, para evitar problemas, vamos assim dizer. Léo agora quer saber das estripulias da parada. Eu tive um filho com ela e assumi. Então tá. Sem problema então nenhum. Não posso mais perguntar nada. Vamos de música? Não, no tocante a isso, acho que até pela posição que eu me encontro no momento, a vida particular cabe a cada um de nós, ok? E isso não deve ser exposto. O que eu faço entre 4 paredes, não interessa se é com 10, não, se é mas mesmo eu quero certo, que você saiba o seguinte,
que é quando as pessoas votam, as pessoas não querem saber o que você faz em 4 paredes. Ok, então você tá perguntando por quê? Porque é curiosidade. Então, então tu vai ficar Eu curioso. queria saber se o Jair Bolsonaro fizesse. Não, eu queria saber se ele fizesse esse tipo de pergunta pro Léo. O que ele ia cair da cadeira se ele fizesse esse tipo de pergunta pra você. Não, mas ele ia cair da cadeira. Agora, o Flávio tá se divertindo e o você Flávio tá rindo aqui, cara. Não tá defendendo, ele tá falando assim. Não, Flávio de repente pensou assim. Eu queria ter feito uma pergunta dessa pro meu pai. Flávio. Queria ter feito. Não, o Fiel curioso também aqui. Agora o outro. Vamos de música, cara. Pergunta pro Flávio aí, pô. Acho que nem o Flávio sabe, cara. Vamos de música aqui. Acho que ele não me fez na suruba, ele fez no casamento. Debate Boca. Esse cara defende muito o senhor, hein? Esse aqui? Caraca, bicho. Me tirou da fria, cara. Ó, se perder emprego aí, conversa comigo. Tá lá, hein? Acabou? Já acabou? Não. Ah, bom. Não. Respira mais um pouco. Tá começando a ficar bom, A gente pô. tem 45 minutos aí, né? Pô, já fez suruba, não pode, porra. Tá ao vivo, hein, cara? Tá ouvindo aí, porra. Aceita, Boa, Flávio? pesadão. Tá, deixa eu pegar um pouco. Passando com a música pesadão. Não, o Léo tá perguntando. Quanto tempo temos ali? A música e break. O Léo tá perguntando. 3 minutos. 3 minutos. Pô, então responde aí, ó. Ô, Paraíba, responde aí, mano. Ensaboado, cara, hoje. Aqui, cara. Tem muita coisa. Na página dele já passou de 100 mil visualizações. Hã? Na página de vocês passou de 100 mil. Vocês já estão ao vivo? Estão ao vivo, Flávio? Tá compartilhando, tô compartilhando a rádio. Tudo bom? Tiveram mais de 10 mil comentários. Perguntas inéditas, você não pode reclamar que não teve. Perguntas inéditas. Isso é bom. Pergunta aí se eu já... Ô, Valdir, me ajuda aí, Valdir. Você é especialista nesse assunto, Valdir. Me ajuda aí, pô. Vou tirar uma foto. Aqui. Posso tirar uma foto? Aqui, cara. Tô cheio de foto. Ah, tá. Não, mas isso é... Mas ele quer... Por favor, que a gente tem pouco tempo. Obrigada. Isso aí. Vocês têm que... Ai, quem? Léo, por favor. Só tem um minutinho. Manda coraçãozinho. Isso aqui é um café? Isso aqui é um café? Vamos tentar jantar foto agora? Léo deu uma subida. O que é isso aqui? Vou botar aqui na minha cadeira, né? Isso aqui é um café? Eu tô vendo aqui, tá me passando. E vocês estão com... O comitê de vocês ficam onde? Cara, a gente não tem comitê. A gente abre perto da campanha só em alguns lugares, né? Mas agora com a candidatura dele, a presidência, eu gosto de presidência, desenhar, né? vai ter um Fazer negócio matemática. voluntário, espalhado tudo quanto é canto. A É, gente não vai ter o menor controle, isso vai dar um 9 vezes problema pra 4, gente, até eu fiz a cara. conta aí. Tem que declarar cada vídeo no TSE, isso e tal, o nome, CPF. A gente vai no outdoor dele no Brasil inteiro. Cara, não tem ideia. Vai começar a ler quando a campanha? É que eu já achava muito que a campanha vai ser muito só na rede social. Só mais E acho break. que nosso computador é tudo voluntário. Não gasta nada, vai Você tava falando do sistema eleitoral. E passagem, né? Vai ser caro, né? É um balcão de Tem compra e gente que venda, quer vagabundo, uma né? nova lei eleitoral votada por nós. Porra!
Os caras vão botar uma lei contra eles, cara. Não, mas o sistema já é uma vagabundagem. Sabe, caralho. Onde tem dinheiro, tem promiscuidade. Lá o local, tentador, porra. É lógico, você aprova coisas pra alguém ganhar muito dinheiro, ainda mais, porra. Falando que tem uma coisinha, um salgadinho pra comer? Ali fora. A tua Coca-Cola tá aqui, ô Léo. Só vem aqui, ó, tá voltando? Quanto tempo? Não, a gente vai voltar. Hã? Voltando, Léo, voltando! Voltamos. Juntos no melhor mix. Debate Boca. Mix 11:20 tá rendendo o horário novo do Debate Boca. Vai até meia-noite, garotão. 2 horas de programa. Isso hoje com um convidado que rende bastante. Todos os assuntos sendo abordados aqui, né? E você, Anderson, ficando vermelho ao longo do programa, demais né? aqui. Tá uma loucura. Cara, senhor Jair, deixa eu explicar pro senhor. Aí, já ia botar o ouvinte, ele já vai falar. Eu não sou jornalista de político, não sei se o senhor sabe. Eu sou fofoqueiro. Então, assim, eu não tô acostumado, mas desculpa as perguntas, tá? Não, é a rádio, é o tipo de programa. Sou eu mesmo. Né? Léo, tá valendo, cara. Não é o meu. Aqui não é aqui não é. Ele falou aí, ó, várias perguntas inéditas que ele nunca recebeu. As pessoas já falaram coisas muito piores do que isso que eu Você quer mandar mais uma só pra dar uma temperada? A última pergunta ele não deixou fazer. Mas eu tenho. Olha só. Quando? Eu prestei concurso em 1970 e final de 73 para a Academia Militar das Agulhas Negras. 40 mil candidatos para 38 vagas. Quantos eu tinha? Eu tinha 17 anos e fui aprovado. Tá ok? Então eu era uma pessoa. 73. No ano que o senhor perdeu a virgindade. Tá. Em 72, eu prestei concurso também para a Escola Preparatória de Cadeiras do Exército. Fui aprovado. Olha, eu era CDE. Eu era CDE. Naquele tempo era outro nome, né? Mas me diz uma coisa, aquele tempo, você tinha quadro de honra em sala de aula. Como? Quadro de honra, os melhores alunos. Mas me diz uma coisa, o que tinha pra descontrair, assim, ó? Qual era o buchiche do momento, na época, assim, que a galera, os militares se reuniam e falavam, vamos pra lá, porque lá é festa certa. Não, era o baile de sábado a domingo. Mulher de tempo. Era um baile pra sábado a domingo. Um baile, assim, no comportamento? Não, era o clube dos jovens. A minha cidade tinha 4 mil habitantes. Nossa! É pequenito. E era outra educação, outra época, completamente diferente de hoje em dia. Tá, era só beijinho no rosto na época, quando né? você achava a namorada, né? Sim. Que geralmente é difícil você ter namorado naquele tempo também. Então, era uma vida diferente. E eu me dedicava muito aos estudos. Escola pública sempre, né? E por os méritos próprios, sacrifício próprio, estudando na biblioteca municipal. Se você pudesse aproveitar uma noite completa, saindo acompanhado de Léo Dias, pra uma coisa louca aí ele vai falar, ô Bolso, você já é uma coisa louca. Que é isso, gente? O senhor sai à noite? Ô, Léo, tô com ele tá aqui, pô. Eu não sou mais companheiro pra você. Aguentaria. A minha noitada é uma cama, tá ok? Não, show de boa, sei lá. Não somos chegados, não. Ia ficar tirando. Ainda mais Chico Buarque, né? Hoje em dia tá meio mal falado por aí, né? Léo, qual seria um lugar legal para levar Bolsonaro? A The Week. Uma noite na The Week. Tem seu onde fica esse trem. Meu pai me lembra muito do senhor. Meu pai é assim. Meu pai vai à missa todo dia, 7h30 da manhã. Áudio. Eu sou cristão, sou católico. Ó, tem aqui, ó. Então, por isso eu pergunto. O senhor foi o autor de uma proposta, emenda à Constituição, que prevê que o Sistema Único de Saúde realize cirurgias de laqueadura e vasectomia em maiores de 21 anos que desejarem realizar o procedimento. Bolsonaro argumentou que muitas famílias pobres não têm direito para fazer cirurgias. Agora, a igreja concorda com isso, Bolsonaro? A igreja é contra isso aí. Okay? Não, mas, então será que o senhor vai mas olha só, eu sou contra o aborto. Tá ok? Mas não é aquele contra, tá? Hoje em dia, a cirurgia de laqueadura, vasectomia, tem que ter 25 anos ou 2 filhos. Tem muita gente, homem, mulher, nessa idade, já tem filhos mais do que pode sustentar. E joga na conta do Estado isso aí. E muita gente quer fazer a laqueadura e vasectomia e não consegue. Agora, aí fora custa caro. Custa caro? R$1.500, R$2.000, R$3.000, por aí. Então, o que eu quero é que o SUS... o aborto até... Não, aborto nenhum. Sou contra o aborto. Aborto. Gerado por estupro, sim. O que está na lei hoje em dia? O que está na lei permite? É o risco de morte para a mãe, ok? E é estupro, e depois o Supremo Tribunal Federal botou também a anencefalia.
Microencefalia. Anencefalia. A micro não, anencefalia. Até. Tá. Mas é o segundo Supremo Tribunal Federal, a decisão é que a criança, poucas horas ou poucos dias depois, entre em óbito nessa questão. Então foi a decisão do Supremo. Muito bem, vamos aqui que temos a Maria Isabel fazendo pergunta. Maria Isabel fazendo pergunta para Bolsonaro. Vamos com ela aqui, ó. Oi, eu sou Maria Isabel, moro em Ipanema. Queria fazer uma pergunta para o Bolsonaro. Deputado, o senhor dedicou em memória do coronel Carlos Alberto Ustra o seu voto a favor do impeachment da Dilma Rousseff. Isso significa que o senhor admira o coronel e é a favor da volta da tortura nos moldes da ditadura militar de 64? Primeiro, tortura. Você acredita que Dilma Rousseff foi torturada? Você acredita nisso? Dilma, eu acredito. Você acredita nisso? O pessoal se vitimizou. Esse coronel se vitimizou. Você não acha ninguém com marca de tortura por ele, ninguém. Todo mundo muito bem de saúde, bem de vida, tá? Olha só, eles lutaram pela ditadura do proletariado e rotularam o coronel ditador. Ele não foi condenado, né? Não tem nenhuma sentença tentada julgado contra ele. Ele enfrentou naquela época José Dirceu, agente do Serviço Secreto Cubano, José Genuíno, Marighella, entre tantos outros que queriam a ditadura do nosso Brasil. Então o meu voto para ele foi dedicado a ele sim, um herói nacional, que evitou que nós mergulhássemos no comunismo em 1964. E ponto final. Essa é a história. Essa é a história e é a verdade. Nada mais além disso. Agora, que alguns sofreram alguns abusos, sim, sofreram. Agora, pro nosso lado, quantos nossos morreram, por exemplo, na guerrilha do Araguaia? Imagina se o guerrilheiro do Araguaia tivesse sido sucesso. Nós teríamos hoje em dia uma Farc no coração do Brasil. Então a história tem que ser mostrada. Não é o lado da esquerda, não. Esse lado que o PT conta que eles são bacanas, pensam no próximo, tem zelo com a coisa pública, pensam em direitos humanos. Olha Dilma e Lula chorando lá no caixão de Fidel Castro há pouco tempo. Deputado. Então, deputado, o senhor concorda muito que a violência só se combate com a violência? Por vezes, sim. Por vezes? Por vezes, sim. E nesse momento que o senhor falou do Ustra, se você pudesse voltar atrás do que você acabou falando, né, nesse momento, você voltaria diante dessa repercussão toda? Ou não? Ou desnecessário, tipo assim, eu falei porque eu senti isso, mas eu voltaria atrás diante do que foi falado em público. Antes de mim, 2 parlamentares, um da Bahia e outro do Rio, louvaram Marighella e Carlos Lamarca. Eu sei, mas eles louvaram. Ninguém falou nada contra mas eles. você... Não voltaria atrás. Não falaria da mesma forma que falou e ponto. É a verdade que aconteceu. Esse coronel é um herói nacional. É responsável pela nossa liberdade até hoje. Olha só, eu te mostro uma foto aqui no sul do Pará. Até botei no meu Facebook ontem, se não me engano. Eu botei. Tá lá uma torre de transmissão, com 200 pneus em volta dela e um faixão do MST. Eles estão fazendo isso em vários pontos estratégicos do Brasil. Eles estão prontos para tirar a tua rádio do ar. Com essa ação. Isso é um ato, né, de pré-terrorismo. Você tem que se antecipar esse problema. Como é que vai tratar esses caras? Tá bom. Eles são integrantes de movimentos sociais. Questão, só queria saber se você voltaria atrás ou não. Então a resposta é não. Atrás, não. Olha, não, tem outra pergunta boa aqui pra gente. Ó, Zezé de Camargo fez pergunta. Amigo Zezé de Camargo, ele mandou uma pergunta hoje pro senhor. Sabe, conhece Zezé de Camargo? Cantor? Sim. Vambora, ele mandou uma pergunta. Tá aqui, ó. Alô, galera da Mix. Alô, meu amigo Léo Dias. É um prazer estar aqui no programa de vocês, falando de coisa que eu gosto muito, política. E aproveitar que o Bolsonaro tá aí. Bolsonaro, quero fazer uma explanação aqui. Reformas trabalhista, da Previdência, política e tributária. Então, são coisas que é difícil um político ter coragem de mexer. Primeiro, eu quero saber se você vai ter coragem de mexer com isso se você for presidente do Brasil. Se você vai continuar, se essas reformas não passarem agora, se você vai continuar brigando por elas. E se você não acha que a imprensa tem um papel fundamental no esclarecimento das pessoas, o que é realmente uma reforma previdenciária. Tá bom? Um abraço para vocês, obrigado de coração aí pela atenção. Valeu, galera da Mix, um abraço aí do Zezé de Camargo. Valeu, Zezé, parabéns, obrigado pela pergunta. Trabalhista, eu votei favorável a essa reforma. Agora, você não tem como mexer em direito trabalhista, porque eles estão ali engessados no artigo 7º da Constituição. O Brasil é um país de muitos direitos e poucos deveres. O salário do trabalhador hoje em dia é muito para quem paga e pouco para quem recebe. E a empresariado tem dito o seguinte: o trabalhador vai ter que decidir brevemente menos direito em emprego ou todos os direitos em desemprego.
Trabalho tá aí. Previdenciária. Zezé, tem que mexer, Zezé. E essa questão previdenciária, em especial a previdência pública, a nossa, do Legislativo, do Judiciário, de ilhas, do Executivo. Tem que buscar agora. É um corporativismo enorme. Tributário é a mesma coisa. Você é o país aqui, eu acho que um dos países que mais paga imposto e não tem contraprestação de serviço nenhum. Isso aí sufoca quem quer produzir. Outra coisa, Zé, para terminar aqui rapidamente, nós temos que desburocratizar o nosso Brasil. Você não pode passar 90 dias para poder se legalizar, abrir uma empresa no Brasil. A burocracia é demais. Você tem que reduzir ao mínimo, quase não ter norma nenhuma. Que essas normas te inibem a abrir um negócio no Brasil. Hoje está muito mais fácil fazer um negócio no Paraguai do que aqui no Brasil. É verdade. Só para lembrar nessa questão do salário, que o senhor criticou o salário brasileiro, só para lembrar, em 1986, o Bolsonaro foi preso por 15 dias por escrever um artigo na revista Veja intitulado O Salário Está Baixo. Ele referia-se aos salários dos cadetes. Parabéns, hein, Bolsonaro? Não, foi salário dos militares. A questão dos cadetes, que eu falei que 100 e poucos cadetes pediram demissão da academia em Resende. E o Jornal do Brasil disse que a causa era outra. E na verdade era falta de horizonte na questão salarial. Agora, hoje em dia, o salário continua na mesma situação de 80. Se escrever, seria preso de novo, beleza. Não, mas eu reconheço a legislação militar, eu sabia que ia ser preso. O militar da ativa não pode dar declaração na imprensa, eu sabia disso. Eu não corri o risco, eu sabia que ia ser preso. Tanto é, quando acabou a sindicância, o general comandante da brigada paraquedista me convocou, eu fui lá e ele falou, eu não sei se te dou 15 ou 20 dias de cadeia, que tinha que dar 15 ou 20. Quantos dias o senhor merece? Eu falei, general, eu mereço 20. Daí ele falou, como você está sendo sincero, eu te dou 15. E puxei 15 dias de cadeia. 15, ele daria 20. Agora, Leonardo, eu quero fazer uma pergunta para ele sobre educação. Porque a gente está falando muito de violência, se combate com violência, como o senhor falou há pouco tempo atrás. O senhor conhece a situação de falência, por exemplo, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, aqui. A gente vive o caos na educação pública no país. Talvez isso não fosse a solução para o nosso país? Não há dúvida que tem que investir em educação. Tem que começar na base. Hoje em dia, você vê, a molecada está sendo formada com militantes. A gente briga por escola sem partido. Escola é lugar de você aprender física, matemática, química, história, geografia, educação moral e cívica. E não sendo doutrinado para ser militante em sala de aula. Olha o Colégio Pedro II aqui do nosso Rio de Janeiro. Acabaram, o PSOL acabou com o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro. Acabou. É só besteira, é mexer no currículo e dar meios para o professor exercer sua autoridade em sala de aula. Mas por que o senhor acha que a militância está sendo colocada nos colégios? Explica isso melhor, porque o senhor não conseguiu entender. Bem, vamos lá, é só você acompanhar essas questões, né? Lênin sempre dizia, né? Não tome quartéis, tome escolas. Você vê certos professores, no meu entender não é a maioria, né? Mas uma parte considerável, que a preocupação é apenas essa. Ficar ensinando aqui o socialismo é uma maravilha e o capitalismo é inferno. É o tempo todo isso aí. Você tem que botar um ponto final nisso aí. Como? Dizendo que sala de aula é para isso. Eu gostaria que cada sala de aula, assim como você pode aqui, se você quiser, se tiver, né? Com o teu telefone, saber o que está acontecendo em cada cômodo ou na periferia da tua casa, um pai, eu acho que tem o direito de acessar o telefone dele e ver que tipo de aula está sendo ministrada para o seu filho em sala de aula. Vamos lá. Temos uma participação da Luzia Lacerda, uma ouvinte aqui que mandou mais um áudio para ele. Vamos lá. Vamos conferir. Meu nome é Luzia Lacerda, sou jornalista e diretora responsável do Instituto Expo Religião. Bolsonaro, eu gostaria de saber, caso você seja eleito, qual será a posição do seu governo em relação à diversidade religiosa e aos casos de intolerância religiosa que crescem por todo o Brasil. Intolerância religiosa. Uma minoria insignificante pratica essa intolerância. Não podemos tomar isso aí como uma coisa que é uma catástrofe que está acontecendo no Brasil. A religião é uma coisa pessoal, de família. O elemento quer ser evangélico, católico, de igrejas afros, que foi um direito familiar. No meu tempo, né, em sala de aula, você dizia qual era a tua religião e a aula por exemplo, de religião católica, que os católicos eram a maioria, esmagadora. Assim mesmo, era opcional. O aluno assistia ou não. Tá respondido, tá na boa. Então a gente já volta aqui, mais uma musiquinha. Musiquinha pra dar uma descontraída. Você já prepara a próxima e Bolsonaro continua aqui, ó. Respondendo, segura que é o debate boca rendendo até meia-noite. Aguenta aí, hein? Debate boca. Nossa, uma sabatina, hein? Então,
eleição. Tá tudo bem? Agora, na próxima. Tranquilo. Aliás, Flávio, mais uma vez, muito obrigado por tudo, tá? Obrigadão. Abaixar um pouco. Pô, muito obrigado, muito obrigado. Você acabou? Não. Agora você Aqui, ó. tá acordado até agora, rapaz. Esse cara acorda 4 da manhã. Meu pai dorme 8 horas, tá batendo cara. cabeça na Que horas você dorme? 10 e meia. Quando tem coisa de jogo de futebol, eu fico sentado ou em pé vendo jogo. Obrigado. Deixa eu te esconder. Hoje é dia de jogo, né? O que se esconde, Leite? Não pode ter marca? Não pode Coca-Cola. Ah, vai que a Coca-Cola patrocina, gente. Aí tu tá fazendo propaganda no Face. É. Não tem problema nenhum. Faz assim, ó. Tira pela culata. Não tem uma mulher. Quer tirar uma foto comigo? Vai botar um papel, um vídeo 2018. Ela não tá preparada? Eu vou, Sérgio. Vamos passar aí. Senão não tem informações, né? E depois levantar isso aqui do lado. Informação é tudo, né? Informação é tudo nessa vida. É alguém que tá de fora. Ainda bem que você tá esperto, hein? Ó, ligado em tudo. Meu assessor lá fora. Ah, é o que elas ficam falando alto, né? Já percebeu? Não percebeu não. Percebeu? Não percebeu não. Vai ficar Não. legal, vai ficar legal. Às vezes o cara vem tirar foto comigo com o papel dele, deixa cair o papel da frente e fica de trás. Relaxa, pode tirar. Então, assim, vou botar o outro, tá? Tá bom. Qual é o último? Ah, ótimo. Só falta um, né? É. E vai ter ouvinte ao vivo? Tem ao vivo? Vamos, menino. Ah, é foto? Ah, é a foto. Só tem foto. Bolsonaro. Não, aqui. 1 minuto. 2 minutos. Dois minutos. Comentando, o Dias não parou de comer 1 minuto. É o quê? Quem que tá comentando? Não parou de comer 1 minuto Quem tá depois na internet. Ah, tá falando? Não, ele lancha o dia inteiro. Ali, né? Ali. Ali, aqui. Mandem pipoca, como é que é? Cachorro quente. Não, Gosto de jantar, né? O quê? Oi? Oi? Santo já? Cara, você às 10 horas da noite, programa comigo, falei, cara. Até na noite. Ah, eu tenho que comer um lá. Pois é. Hoje eu comi antes. Ó, começa com o áudio do Frota, tem um áudio do Frota. Aí depois engata a primeira e vamos embora. Aí acabou, né? Não, ainda tem, ó. Não, Tem ainda 9, tem. até meia-noite, né? Não, tem 20 minutos só. Pô, só. 20 minutos Mas não é é um nada. minutinho que A a gente gente passou já tem. 1h40. Então. Não é nada. Imagina. Você entra a música. Ó, o Frota falou que tá assistindo. Vai entrar agora, Frota. É hora. Não, vou tirar aqui. Põe um pouquinho mais já. Intervalo deu uma caída, né? E tá ficando tarde também, né? 5, 4, Juntos no melhor mix.
Mix. Debate Boca. Tá rendendo o Debate Boca aqui, 11h40. Hoje com o Jair Bolsonaro, vamos até a meia-noite. E, inclusive, vários áudios chegando aqui. Temos um áudio recebido aqui, uma boa, Chateaubriand e Léo. Sempre até meia-noite. A partir de agora isso aí, horário novo. Toda quarta de 10 à meia-noite. Já mudou, não esquece aquele de 9h40, tá? Tem aqui o grande Frota mandando um áudio para uma perguntinha para Bolsonaro. Vamos então. Oi, Léo. Sou eu, Alexandre Frota. Muito bom saber que você está muito bem acompanhado aí do nosso presidente. Presidente? Enfim, dá também aí os parabéns para os ouvintes da Mix, sempre ligados aí no seu programa. Eu quero saber do nosso presidente como que ele pretende resolver na gestão dele o problema da cultura no país, né? Essa farra feita aí através dessa lei de incentivo que tem beneficiado um grupo de artistas, né? Uma panela de artistas, né? Que se beneficiam aí dessas leis. Como que ele pretende trabalhar isso na gestão dele? Existe isso mesmo? Existe. A Lei Rouanet foi completamente desvirtuada. Artistas que não precisam recebem milhões, dezenas de milhões, muitas vezes. Bolsonaro? Eu quero evitar falar o nome pode aqui. Falar, quem é que pode falar? Quero evitar falar o nome aqui. Só pra ter uma ideia. São vários ali, são poucos não. É tipo de artista bem conhecido. É conhecido e é uma maneira de comprar esses artistas para que esses artistas, né, divulguem aquele presidente de plantão. E subam no palanque. Exatamente, exatamente, é por aí. Agora, a Lei Rouanet, ela é importantíssima. Agora, tem que ser para aquele artista que está começando a carreira, dá um impulso, dá um V0 para a vida dele, tá certo? O artista caipira, aquele que é de rua, e não para esses figurões amigos do rei. Esse é o grande problema, com toda certeza que o nosso Alexandre Frota ali se referiu, tá ok? Frota, se a gente chegar lá, pode deixar que no mínimo vai ter a tua participação. Isso é a máfia do Dendê. O pessoal da Bahia aí, sim, positivo. Ih, gente, segura a Bahia. Bahia tem o quê? Caetano, Gil. Tem um montão lá. Tem Betânia. Meu pai do céu, olha só, vamos lá. O senhor é contra a cota racial nas universidades, a favor da pena de morte, contra o desarmamento da sociedade. Defende até que o proprietário rural tenha direito a adquirir fuzis para evitar as invasões do MST. Além disso, também apresentou um projeto de lei que estabelece a castração química para estupradores. Olha, eu não concordo com nenhuma dessas, mas isso é a minha opinião e a minha opinião não interessa a ninguém. Mas a minha pergunta é, sinceramente, Bolsonaro, você não faz isso para chamar a atenção, não? Vamos começar por parte. Cota racial. Você acha justo a minha filha ser cotista? A sua filha é negra? Você acabou de responder a pergunta. O meu sogro é o Paulo Negão. Tá ok? Não, se a sua filha for negra, tranquilo. Negativo, não. Nós não podemos dividir o Brasil. Homo, hétero, negro, branco, pai, filho, rico, pobre. Mas a gente tem que respeitar a história. O que os negros sofreram na história e o que eles sofrem ainda hoje. A gente tem mazelas do passado que precisam ser... Você está dizendo que os brancos não tem problema aqui. Eu estava, por exemplo, certa vez eu estava na Paraíba. Qual a diferença, por exemplo, de um filho de um nordestino que trabalha num prédio e de um filho de um afrodescendente que trabalha no mesmo prédio? O afrodescendente tira 6, entra na universidade. Mas os nordestinos nunca foram escravizados. Mas isso já acabou há quanto tempo? Quanto tempo? Mas aí todos têm chance. Essa escravidão houve sequelas. Como é que você faz cota na Bahia? Eu acho que lá 70% são afrodescendentes. Mas quem vai pagar isso daí? O Estado. Você vai alijar quem não é afrodescendente da história? Reservar determinadas vagas a negros. Tem muito branco mal sucedido, negro mal sucedido, vai do esforço de cada um. Mas você não acha que se faz necessário um sistema inclusivo? Você está olha só, proveniente dessas mazelas. Vou te falar uma coisa aqui. Que são históricas. Essas cotas, olha, o Morgan Freeman respondeu isso daí. Falando coisas. Tá ok? Você não, a questão de cota, você divide. Olha só, tem uma lei federal diz que 20% de concurso público, qualquer emprego, né, público,
tem que ser reservado ao afrodescendente. Olha a situação. Vou imaginar que tenha 100 vagas para um determinado tipo de concurso, 100 vagas. Os 80 primeiros entram. Os 20 restantes serão por cotas. Imagine que o 200º seja, então, o 20º afrodescendente. Ao longo desse caminho, do 81º ao 200º, você vai deixar 100 que não são afrodescendentes fora. Como é que se sente esses? E muitas vezes aquele afrodescendente é filho de um pai que tem recurso. Você não pode estimular cota de ódio no Brasil. Qual a diferença minha para um afrodescendente, do afrodescendente para mim? Não há diferença nenhuma. Somos iguais. Olha só, eu estudei sempre escola pública. Vai do empenho de cada um. Não, tudo bem. Então vamos lá. Vamos partir para outra. Se tivesse cota por questões financeiras, assim, uma família menos desfavorecida financeiramente daquela. O próprio ensino público já dá esses meios. Mas o nosso ensino público está defasado. Tá, olha só, quem tem dinheiro não quer botar o filho para estudar no Brasil. Tá fora do Brasil, indo para fora do Brasil. Não aprende nada aqui. É doutrinação o tempo todo. Bolsonaro, eu percebi uma coisa no povo brasileiro, sabe? Ele abomina quem rejeita o passado e quem rejeita a sua origem. Por que eu tô falando isso? Você não concorda comigo? Quem nega o passado. Porque o senhor questionou a política indígena do governo brasileiro em um dos seus pronunciamentos, né? Vou usar as suas palavras, tá bom? Abre aspas. Índios fedorentos, não educados e não falantes de nossa língua possuem 12% das terras do Brasil. Isso aconteceu numa comissão da Câmara, não foi um pronunciamento, foi uma briga com um grupo de índios que estavam lá fazendo proselitismo. Você vê, hoje são 14% do território nacional na mão dos índios. O índio é massa de manobra nesse processo. Não existe terra indígena cujo subsolo seja pobre. Isso o norte todo do Brasil. A ONU discute há algum tempo uma grande área chamada AAA, Andes, Amazônia, Atlântico. 136 milhões de hectares, usando a questão de ambiental e indígena, dizer que essa área é imprescindível para a sobrevivência da humanidade. Ou seja, estamos para perder a Amazônia. Não tem santo nessa história. O cara pisa no pescoço da mãe e diz que está defendendo o índio. O índio quer se integrar à sociedade. O índio quer energia elétrica, quer uma televisão, quer um carro, quer um médico, quer um dentista para arrancar o toco da boca dele. É assim que é o índio. O índio não pode ser tratado como um animal dentro do zoológico, dentro dessa imensidão de terras. Olha só a reserva Yanomami, a área mais rica do mundo, equivale a 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro para 9 mil índios. Nós vamos perder isso daí. Tem índio que fala inglês melhor que a nossa professora de sala de aula. Dizer que, se eleito, o senhor vai acabar com as comunidades indígenas? Não é acabar. Acabar não vai diminuir? Não é acabar. Você acha justo que eu te falei 2 Rio de Janeiro para 9 mil índios? E esses índios, quando se aproximam de pelotões de fronteira do exército, não saem mais de lá. É a floresta amazônica. Olha só, a preocupação do mundo com a floresta amazônica são as riquezas a sua biodiversidade, o seu território. Mais cedo ou mais tarde, quiserem vir para cá, virão. E nós vamos fazer o quê? Eles vão ocupar esse espaço vazio que nós não queremos. O índio americano, o que aconteceu com ele? Em grande parte. Não foi. Lá atrás, ninguém está falando em matar índio, ninguém nunca matou índio no Brasil. Tá? O índio americano hoje em dia, ele ganha, por exemplo, o royalty dos cassinos. O nosso índio podia ter royalty dos minérios. E viver e ser integrado à sociedade. Eu morei na Austrália, os aborígenes, que são os verdadeiros donos da Austrália, eles recebem pensão. Eles recebem pensão do governo porque eles são... Agora, você acha justo índio parando o Brasil, cobrando pedágio de R$100 pra você passar pela terra dele? Você acha justo isso? Não é justo isso aí, porque se a terra é dele? Quem diz que a terra é dele? A terra é nossa, é do Brasil. Olha, eu acho que não. Se é pra botar o índio pra viver como um animal de zoológico, por que ele vai cobrar pedágio? Então, se eleito, o senhor vai diminuir as áreas indígenas? Você tem que buscar a maneira de explorar essas áreas com a participação do índio por royalty. Explorar as áreas? Sim, nossas riquezas. Então fazer o índio mais urbano. Mas o índio é um ser humano igual a você. Não, cara, tem índio que tem índios que realmente não tem contato. Raras comunidades isoladas que existem por aí, uma coisa. Mas não é justo você deixar uma enormidade já desse tamanho para uma minoria de índios. Não é justo isso aí. Não. Porque olha só, nós vamos acabar perdendo toda a calha dos Solimões e do Amazonas
para o primeiro mundo. Mas o senhor não concorda que eles são os verdadeiros donos dessa terra? Então vamos entregar a Barra da Tijuca. Ué, vamos, nasceram aqui, não, vamos entregar a Barra da Tijuca. Lá em Brasília, olha tem aqui, a região sudoeste de Brasília, lá que é questionada por índios. Então tem gente, tem apartamentos, casas, está sendo questionado por índios. Jair Bolsonaro, temos aqui também outra questão. Quem mandou? Teve uma negra que entrou aqui, botando assim, sou negra e concordo com o deputado Jair Bolsonaro sobre as cotas para negros. Não devemos nos beneficiar de uma dor que não sentimos. O racismo só será combatido se as pessoas nos veem como elas. Negro não é superior ao branco e vice-versa. A Larissa Narciso, de São Paulo. Ela não entendeu as mazelas históricas. É isso que a gente não entendeu o quê? Olha só. Ela pode ter sofrido, mas a mãe dela sofreu, a avó dela sofreu. Então cobre do meu bisavô, do meu tataravô e não de mim. Isso gera consequências na gente. Que é isso? Muitos brancos vieram pra cá, italianos, e foram escravizados também, de forma semelhante. Não, mas olha, esse comentário é vergonhoso. Foi a ouvinte que entrou em contato ali. Se você pesquisar isso aí, a maioria dos afrodescendentes concorda com a Larissa. Não! Olha, vamos sair por aí. Outra perguntinha básica aqui que tá gravada, de ouvinte também, de ouvinte, hein? Senhor Bolsonaro, meu nome é Alex Pedrosa, moro em Niterói. O que o senhor pretende fazer para melhorar as questões de saúde e segurança e educação públicas nesse país? E, principalmente, que tipo de atitude o senhor pretende ter em relação ao panorama econômico que nos faz ser eternos pagadores de juros bancários? É um problema. Vamos falar, as duas primeiras já comentei aqui. A última, ele tem razão. É o sistema financeiro, você tem que conversar com todo mundo. Tá? A taxa de juros nossa, ninguém quer reduzir na canetada. Mas é um absurdo. A própria comunidade financeira concordou há pouco tempo que essa taxa exorbitante de juros levou o país a essa dívida de 3 trilhões de reais, quase impagável. Agora, nós somos um país, ô prezado Alex, que você não pesquisa, um país que não investe aqui nessa área. Nós temos coisas aqui maravilhosas e exportamos sem agregar valor. Não temos o Vale do Silício no Brasil. E temos que fazer muita coisa no Brasil. Não vai ser um homem, Alex, você sabe disso, ou uma mulher, né, que vai, vamos dizer, resolver os problemas do Brasil. Nós temos que buscar o ponto de flexão e buscar uma saída para isso, com muita gente do teu lado. Senhor Bolsonaro, em 2000, o senhor, numa entrevista à revista Isto É, defendeu o uso da tortura para os casos de tráfico de drogas e sequestro. Minha pergunta é, isso é sério? Olha só, vivíamos a época de sequestros. Não, isso não tem dúvida. Imagine um filho nosso sequestrado. Não dúvida. Você pegar, naquela época era tinha orelhão, hoje praticamente não existe mais orelhão. O que é orelhão? Telefone. Ah, tá. Aquele que a gente botava ficha. O cara vai lá e tá negociando o resgate e um garoto, uma criança, um idoso, seja quem for, sequestrado. Você tem que tirar a informação daquele cara. Vamos supor que esse idoso, essa criança, necessite de um remédio que possa vir a morrer. O que você vai dizer para esse cara que foi pego no orelhão? Você merece, tem direito a advogado, ficar em silêncio, etc. Ou você vai agir com energia. Agora, o que é energia? Qual o limite da energia para você partir para uma tortura? Então essa foi a minha tese defendida naquele momento, explicando, conversando. Eu concordo com o senhor. Perdão, eu não tenho palavra. Eu sei que a tortura existe. Mas o que não pode é legitimar. A tortura existe na polícia, desculpa. A polícia do Brasil tortura. Mas não dá pra legitimar. Não dá pra dizer que o cara que faz isso tá certo. Não dá. Agora, eu falei de um caso concreto pra você. Agora, você falar que a polícia tortura... A polícia tortura. Mas todo vagabundo preso diz que foi torturado. Assim como todo esse pessoal de esquerda, que foi preso por ano passado, diz que foi torturado. O senhor acha que aquilo não foi tortura? Eles estão dizendo só. Mas é lógico que estão dizendo, pô. Apresenta a máquina de tortura. Apresenta uma máquina de tortura. Alguém precisa te contar uma história. Houve tortura na ditadura militar. Vamos lá. O que esse pessoal, antes de entrar na luta armada, fez em Cuba antes de ir pra cá? Me responda. Por outro. Me responda o que eles fizeram. Eles contam uma história. Eles contam a historinha deles. No mundo todo a gente ouve isso desses lados. Na Rússia, na Alemanha, em diversos países a gente ouve isso, né? Na Rússia é uma história, Cuba é outra, na Coreia do Norte, pô, são outras histórias, realmente. Os torturadores geralmente não aparecem. Aqui você já vê agora que o pessoal que está sendo submetido à delação premiada está sendo torturado. Tem gente que diz que está sendo torturado via delação premiada.
Coitadinhos. Pois é, coitadinhos. Tem que acreditar neles. Tem que acreditar neles. Eu acho que nós temos pensamentos muito diferentes, principalmente em relação ao passado e ao futuro. Eu acho que mais ainda. Vamos em frente. Vamos falar do presente. O ministro da Justiça disse que os batalhões de polícia militar do Rio de Janeiro são sócios do crime. O que você acha? Ele falou que tem um deputado estadual que participa disso tudo. Quem é o deputado? Ele não disse. Não sou eu. Ele tem obrigação de dizer. Pelo amor de Deus, Flávio. O juiz, o ministro é o Torquato. Ele tem obrigação. Quando ele acusa os comandantes de batalhão, tem que dizer os nomes. Lógico. Tá certo? Que pode haver o outro fazendo besteira, sim. Por isso agora, eu ele não pode generalizar. É a mesma coisa que o pessoal fala. Todo deputado é ladrão. Isso de vez em quando escuta esse negócio aqui. Tá de sacanagem. Sim. Tá de sacanagem. Eu já fui testado. Eu fui citado no mensalão, sabe disso, né? O Joaquim Barbosa. Sim. Você já sabe em que situação. Já fui citado pelo Alberto Seff no Petrolão. Já sabe como é que foi também. Sim. Ok? Então, tem gente que faz a besteira. Agora, você generalizar, isso dói na gente. Isso dói. Mas sabe o que é? A gente sabe que o senhor não tem essa fama de ser ladrão. Ser ladrão. A sua fama é outra, não é de ser ladrão. Tá? Não é fama, é rótulo, né? É rótulo. Deputado. Não, o senhor tem uma maneira de pensar, né? Retrógrada. Diz que eu sou extremista. Não, é extremista. Radical. Radical. Você não tem que ser radical no combate à corrupção? Você não tem que ser radical. Tem que ser radical com isso. Agora, o que eu não aceito do senhor é negar que tenha existido tortura nesse país. Não tô negando, existe. No mundo todo. Existiu tortura no regime militar. Tortura. Em qualquer regime tem tortura. Mas existiu, só disse que foram excessos. Não foram excessos, foi tortura. Não houve política de Estado em cima da tortura no Brasil. Isso não existiu. Agora, o pessoal que diz que foi torturado é o pessoal que estava na luta armada. Não tem um homem do povo aí. Mas esse pessoal. Em luta armada pela democracia. Por democracia, você agora, você abusou agora, hein? Zé Dirceu queria democracia. Você acha que queriam botar o comunismo no Brasil? O PT, esse pessoal do PT queria democracia. Grande parte queriam a saída do João Goulart. Porque estavam indo para uma ditadura. Toda a imprensa, você pega os jornais do pré-64, do 1º de março, do 31 de março, do 2 de abril, todos louvaram o que aconteceu no Brasil. Nós estávamos a um passo e perdemos nossa liberdade. Mas todo mundo dizia isso. Toda a imprensa, a Igreja Católica, a OAB, todo mundo. Você não pode balançar a cabeça. Olha só, mesmo assim, o Exército demorou muitos anos para sair do poder. Muitos anos. Porque, olha só. Eu acho uma coisa, sinceramente, senhor. A gente não pode. Se o senhor chegasse pra mim e falasse assim, Léo, o Exército errou muito. Eu peço desculpas. Como a igreja errou? A igreja errou demais com a história. Eu acho que o Exército foi até complacente demais com o que aconteceu. Complacente demais. Olha a capa de jornais aqui, ó. Todos os jornais aqui, ó. Fabulosa demonstração de repulsa ao comunismo. O Estado de São Paulo, vitorioso, movimento democrático. A igreja olhou pro passado e viu que errou também. O Exército deveria olhar pro passado e ter visto que errado e querer construir uma nova história, assim como eu apoio o senhor, se o senhor quiser construir uma nova história e se o senhor quiser admitir os erros do passado do Exército. Que erro do passado, meu Deus do céu. Os caras foram heróis. Heróis? Preço alto até hoje. Olha só, não existe democracia ou ditadura sem a participação de Forças Armadas. Deputado, não existe. Aqui, deputado Leonardo, ó. Você acha que se nós fôssemos... Nós vamos entrar na rede daqui a pouco. Deputado, 30 segundos pro senhor se despedir. Eu quero imensamente agradecer. Muito obrigado. Vamos agradecer simultaneamente. Vamos no programa falar sobre... Muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos no programa discutir essa questão de quando o senhor quiser. Assim, eu achei ótima a sua participação, com educação, com respeito ao talento, à história de Jair Bolsonaro. Eu não vou votar no senhor, mas eu tenho que ouvir o senhor. Eu e Lula, segundo turno, você vai votar em quem? Anulo. Eu voto no Lula. Tudo bem. E anula? Tudo bem. Eu voto no Lula em respeito aos pobres do Brasil. Segue esse momento aqui com resultados de promoção, par de ingressos para o Rio Mix Festival, dia 15 de novembro, na Cidade das Artes, classificação 18 anos, saindo pra quem? O papelzinho aqui da Luana Catone, é isso? Final de telefone 0846. Basta chegar na bilheteria, seu nome vai estar lá na porta, tem direito a levar acompanhante para curtir aí no dia 15, beleza então, Luana? Parabéns! Fizemos uma bela estreia aí, com 2 horas. Até ficou pouco, tinha que ser 3 horas agora. Isso, Flávio Bolsonaro, sem ele nada disso seria possível. A Vena, Priscila Coelen,
todo mundo que me ajudou Valeu, a chegar prazer, até o todo Flávio. mundo que participou também aqui. Todo mundo que ajudou a chegar até o Flávio, não foi fácil, mas eu fiquei impressionado com a sua disponibilidade em vir. Mesmo sabendo que era um programa com 2 viados e uma menina que é bem pra frente, que não tá aqui presente. E ele é bolsominion, mas olha, aqui começa uma nova história do Debate Boca, graças ao senhor. Semana que vem, eu não sei quem é o convidado, mas 10 horas da noite... Você ficou meio agitado hoje, né, cara? Você ficou tipo um Tasmania dentro do estúdio. Tá um Tasmania aqui. Fiquei muito feliz da sua presença aqui. Impressionante ele. E amanhã, às 8 horas da noite, vai estar no YouTube. Vai estar no YouTube, né? Amanhã vai estar no YouTube, agradecendo Jair Bolsonaro, obrigado pela presença. Entre dia à noite chega lá. Espero que o senhor tenha pulso firme para seguir nessa caminhada aí, quem sabe, né? Tem que ter muito braço para virar esse Brasil, caso chegue até lá. Muito obrigado. Bruno, muito obrigado, Jair Bolsonaro. Até semana que vem, gente. Acabou, cara. Fecha a tampa aqui porque hoje foi demais. Encerra, vai. Acabou. Debate Boca. De volta na próxima quarta, às 9.